Oi, eu sou a Clara e eu falo de livros aqui e também naquela rede vizinha de vídeos mais curtos. Apesar que os meus vídeos lá também não são tão curtos. Tem todos quase 10 minutos. Eu falo demais. Esse vídeo de hoje é para eu apresentar todos os livros que eu li em 2024 e falar um pouco deles. E por isso esse vídeo vai ser longo, eu já vou avisando. Essa luz aqui atrás, que vocês podem achar que é decoração, não é decoração. É uma luz que eu não sei se dá pra ver na câmera, na tela, mas é uma luz azul. Isso porque a minha cachorrinha, que está aqui, a Lola, ela morre de medo de fogos de artifício. E nessa época do ano a gente sabe que as pessoas, ao invés de enfiar o fogo de artifício naquele lugar e sair voando, ela prefere lançar no ar. E quem não gosta é obrigado a ouvir esse barulho. E já tem algumas pessoas aqui ao redor da minha casa, infelizmente, soltando esses fogos de artifício e a bichinha tá morrendo de medo. E a veterinária dela falou que luz azul é uma coisa que acalma, é uma cromoterapia e por isso tem luz azul espalhada pela casa inteira. Isso é uma dica pra quem tem animais e se preocupa com isso. Enfim, de todo modo, esse canal aqui é pra falar de livros e por isso eu vou apresentar os 45 livros que eu li esse ano. Eu não costumo ter meta literária, né, meta de quantos livros eu vou ler no ano, mas 45 é um número muito bom. Eu acho que eu nunca li 45 livros no ano. E tem algumas questões para eu ter lido tantos livros esse ano. Primeiro que eu tive um belo de um burnout. Quando eu precisava me refugiar em algum lugar, eu me refugiava nos livros. Eu voltava do trabalho lendo, qualquer minuto que eu tinha para ler eu lia, no horário do almoço eu lia, quando eu chegava em casa, em vez de eu dormir, eu procrastinava meu sono pra ler. É uma coisa que eu faço até hoje, eu não indico pra ninguém, não faça isso, só faz mal. Mas era uma forma de ter um pouco de calma, sabe? De me tranquilizar e de silenciar minha cabeça. Então eu li muitos livros esse ano e eu li livros bem diferentes, eu conheci autores que eu não conhecia, novos autores, li coisas totalmente diferenciadas, algumas coisas que eu detestei, outras coisas que eu amei. Foi uma boa jornada assim e por isso eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou falar em ordem porque não tem ordem, eu sou péssima em guardar as ordens de leitura, mas eu sei qual foi o primeiro e qual foi o último livro que eu li até o momento, e eu vou começar pelo último. O último foi Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Esse livro que tem menos de 100 páginas, ele tem 79 páginas, ele é um clássico que vale muito a pena ser lido. Eu nunca tinha lido nada da Júlia Lopes de Almeida, eu tenho a Falência aqui também para ler, eu comecei, mas eu não consegui porque eu achei muito complicada essa linguagem clássica, eu tenho uma dificuldade de ler clássicos, mas eu gostei muito de Memórias de Marta e ele foi um presente da Livraria Unesp, na verdade da Dona Maria Antônia da Livraria Unesp. Ela me deu 3 livros desses curtinhos de autoras brasileiras que vão cair na prova da FUVEST desse ano, de acordo com ela. E esses livros, eles são muito rápidos de ler e são muito interessantes. Eles trazem umas questões muito relacionadas à posição social da mulher no Brasil. Memórias de Marta, ele conta a história de uma garota chamada Marta, que é a narradora da nossa história. É como se isso daqui fosse uma autobiografia. Ela é uma garota que veio de uma classe social média, assim, alta, não sei se alta, mas média. Ela era considerada burguesa, até que o pai dela tirou a própria vida. E ela e a mãe precisaram sair da sua casa porque não tinham mais como se manter e ir morar num cortiço. O pai dela era um caixeiro viajante e ele foi acusado de ter roubado algo. Ele nunca conseguiu provar sua inocência e por isso ele acabou tirando a própria vida. Então hoje a Marta vê a mãe dela trabalhando como passadeira, engomadeira, tendo vergonha de aparecer na frente de pessoas que eram amigas dela antes. E ela sente esse peso do tamanho do trabalho que a mãe tem para conseguir manter as duas. No início ela é uma criança que nunca se sentiu parte daquele lugar, do cortiço onde ela mora. Sempre narra que as crianças que brincavam com ela não gostavam dela, ou xingavam ela, ou chamavam ela de lesma. Ela sempre se sentiu frágil e doente, e a gente consegue ver que ela tem uma baixa autoestima, mas também ela tem uma forma de julgamento sobre as pessoas que moram naquele cortiço por conta da classe social da onde ela veio. Então, ao mesmo tempo que ela se sente péssima perto de pessoas da classe social mais alta, de onde ela veio, ela também se sente superior às pessoas que habitam ali naquele cortiço. E isso, assim, não é dito claramente, a gente consegue interpretar
prestando muita atenção. Às vezes a gente pensa que ela só pode estar só descrevendo o cortiço, mas se você prestar um pouco de atenção, você consegue ver que tem uma questãozinha assim que mostra como ela não se encaixa em nenhum lugar. Ela vê que ela não se encaixa no cortiço, mas quando ela vai visitar a cliente da mãe dela e vê a filha da cliente brincando com uma boneca cara e bem vestida, ela também vê que ela não se encaixa ali, por conta da forma como ela tá vestida, da aparência magra dela. E aí a história se desenrola a partir do momento que ela vai pra escola. Ela ganha umas roupas novas dessa cliente da mãe dela, e aí ela pode se inscrever na escola porque antes ela não tinha roupas para isso. E quando ela vai pra escola, ela consegue ver novas oportunidades, novas perspectivas. Ela consegue imaginar que se ela se tornar uma professora, ela pode ajudar a mãe dela, ela pode ter dinheiro, ela pode comprar uma casa. Então a gente vê como a Júlia Lopes de Almeida acaba colocando a perspectiva de um futuro sobre a educação aqui, principalmente para as mulheres que antes só tinham a perspectiva de ter que se casar com um homem que pudesse te manter. E isso é uma coisa que a mãe dela, que também se chama Marta, gostaria para a filha, né? Ela queria ensinar o básico para a filha, a passar, a cozinhar, a fazer coisas básicas da casa para que ela arranjasse um bom marido. Coisa que a filha não pensa exatamente no momento, ela pensa mais em trabalhar como professora. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também é que quando ela chega na escola, ela conhece uma garota, que é uma garota negra, que chama Margarida, se não me engano, e essa menina é a primeira que se aproxima dela e a primeira que começa a ensinar ela as coisas porque ela estava meio perdida. E elas se tornam amigas de certa forma. Só que em certo momento, a Margarida sofre uma acusação de roubo. A classe inteira e também as professoras passam a excluir essa menina. Essa menina então se torna rebelde e acaba abandonando a escola. E aí isso mostra como a Marta, ela sofria dois preconceitos, né? Por gênero e por classe social. Já a Margarida sofria preconceito por gênero, classe social e raça. Então a gente vê que o sofrimento da Marta, por mais que seja um sofrimento, não é o mesmo sofrimento da Margarida. E nunca vão ser equivalentes. Por mais que a Marta sofra morando num cortiço, ela vai sofrer menos do que a Margarida, simplesmente porque a cor da pele da Marta era branca. Esse livro também é considerado o primeiro livro que descreveu um cortiço, que era uma coisa muito comum no final do século XIX, início do século XX no Brasil, que é na época que se passa essa história, e é dito que esse livro foi o primeiro antes do livro Cortiço, do Aloysio de Azevedo. É muito interessante você ver como essa situação é descrita, como as pessoas eram estocadas nesse lugar e como muitas pessoas não tinham muitas formas de se desenvolver ali por conta das condições. E o livro se desdobra até a fase jovem, já adulta, da Marta. E eu posso dizer assim que o final ele me decepcionou, porém eu não esperava nada muito diferente, porque eu acho que é o final que era o comum para aquela época. E é muito difícil você pensar num final diferente. Esse livro me lembrou muito também uma novela que passou na Globo, que chama Lado a Lado, da personagem da Marjorie este Ano. Eu até fui pesquisar depois pra lembrar. E é uma personagem que era de uma família rica, tudo, e ela é obrigada a se casar com outro rapaz também de família rica. Só que ela quer ser professora. Ela gosta de ler livros e a mãe dela doa todos os livros dela, porque diz que isso é hobby pra uma moça solteira e sabe, que não tem nada pra fazer, e agora ela tem que casar e tem que cuidar da casa e não pode mais ser professora. E aí, por sorte, né, essa personagem da Marjorie este Ano, o marido dela é um cara muito evoluído e muito avançado, e ele acaba permitindo, né, uma coisa que é ridículo de falar, mas ele não impede que ela seguisse os sonhos dela, que ela desse aula, tudo. Eu achei muito interessante pensar que a Marjorie este Ano, naquela novela, que eu não lembro qual que é o personagem dela, ela tinha essa oportunidade muito mais fácil do que a Marta, né? Porque ela vinha de uma classe social rica. Já a Marta, ela vê essa profissão não só como uma vontade de ensinar, mas como uma forma de tirar elas daquele fundo do poço e de não deixar a mãe dela ficar doente de tanto trabalhar. Enfim, mas foi uma leitura muito boa, eu indico pra quem quiser. Esse livro eu ainda não fiz resenha. Todos os livros que eu leio, eu costumo fazer resenha lá na rede social do lado. Eu tenho que trazer mais resenhas pra cá também, mas eu indico pra todo mundo. Seguindo na lista, eu vou falar de A Noite dos Desesperados, de Horace McCoy. Esse livro, ele tem uma capa muito feia, e eu não dava nada por ele. Meu pai trouxe ele pra mim, eu nunca ouvi falar,
porém tá escrito que ele é uma obra-prima do Horace McCoy e se passa na década de 30, na época da Grande Depressão lá dos Estados Unidos. Eu vi esse daqui e falei, não, né? Porém, eu passei a noite lendo esse livro porque eu não consegui parar. Eu não sei se esse livro tem outra edição, mas essa edição é da editora Sai Editora. E eu achei alguns errinhos aqui, algumas coisas que às vezes tem erro mesmo gramatical, às vezes parece que esqueceram de colocar uma frase. Mas a história é muito boa, que é tão boa que eu ignorei todas essas coisas. Sim, eu nunca imaginei isso e traz uns fatos curiosos muito, muito bons. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na década de 30, quando houve a Grande Depressão lá dos Estados Unidos, já existiam, mas eles afloraram mais as maratonas de dança. As maratonas de dança eram tipo reality shows ao vivo, em que as pessoas tinham que ficar dançando sem parar, por horas a fio, por dias, semanas e até meses. Teve uma maratona de dança que durou, acho que 6 meses ou mais. Mas eu fiz um vídeo sobre isso também lá na rede social do lado. E os casais se inscreviam nisso, podiam ser amigos, podiam ser mãe e filho, podiam ser casais mesmo, casados, qualquer coisa, mas eles se inscreviam nisso muitas vezes porque tinha um prêmio para quem ganhasse, né, para o casal que ganhasse, que resistisse o máximo de tempo nessa maratona. E também porque eles tinham comida, lugar para dormir, abrigo, muitas vezes eles ganhavam roupas. Então, na época da Grande Depressão, as pessoas estavam tão acabadas que muitas não tinham nem o que comer, nem onde dormir. Então, elas se inscreviam nessas maratonas de dança e se submetiam a esse tipo de tortura, que era ficar em pé dançando o tempo inteiro e tendo um descanso de 10 minutos cada pessoa. Eles tinham 10 minutos para comer, para dormir, para ir no banheiro, para fazer o que eles quisessem, e depois eles tinham que voltar para dançar, porque aquilo era o programa, sabe? As pessoas iam para lá para assistir, as pessoas iam nesse auditório para ficar assistindo essas pessoas sofrendo. E assim, tem vídeos assustadores, sabe? De as pessoas parecendo zumbis. Então, nesse livro, a gente acompanha um casal que faz isso. Eles não se conheciam, eles se conheceram em Hollywood porque eles estavam tentando ser figurantes em filmes. A Glória, que é uma garota que a gente nem sabe exatamente, ela nem sabe exatamente como ela foi parar lá. Ela só soube que era uma forma dela ganhar dinheiro e ela tinha fugido de casa, então ela foi pra Hollywood pra tentar ganhar um dinheiro sendo figurante. E o Robert, que ele tem o sonho de ser um grande diretor, então ele pensou que trabalhando como figurante ele depois conseguiria escalar ali e virar um diretor algum dia. E a Glória tem a ideia de fazer os dois se inscreverem nessa maratona, porque os dois não estão conseguindo papel nenhum e eles precisam de dinheiro. O Robert acaba aceitando, só que é muito interessante como os dois não tem nada a ver um com o outro. Os dois são o total oposto, porque enquanto a Glória, ela é a pessoa mais amarga possível, ela sequer quer estar viva, o Robert é alguém que tem uma esperança no futuro, sabe? Que vê as pessoas de forma boa, que é uma pessoa boa. Então é muito interessante como a relação dos dois é construída e como as coisas vão acontecendo no decorrer dessa dança. Porque assim, essas maratonas de dança recebiam todo tipo de gente, inclusive criminosos. E coisas também aconteciam nessa maratona de dança, porque é um negócio que acaba com o seu físico, com o seu psicológico, acaba com tudo. A gente começa do final, quando uma coisa acontece, eu não sei se eu quero falar, e a gente vai entendendo como essa coisa foi acontecer. Mas é muito interessante. E eu até marquei um trecho aqui para mostrar como a relação dos dois funcionava. E por incrível que pareça, era uma das relações mais saudáveis daquela maratona de dança. O Robert diz assim: "Você é a pessoa mais agorenta que conheci na minha vida. Algumas vezes penso que você estaria melhor morta." E a Glória responde: "Sei disso." É um livro muito curto, mas eu achei ele muito profundo. Tem questões muito profundas aqui dos dois lados, dos dois personagens, e não só dos dois, mas também da situação social da época, social e econômica. Em português o título é A Noite dos Desesperados, mas em inglês é They Shoot Horses, Don't They? Que é Eles Atiram em Cavalos, Não Atiram? E isso faz muito sentido no livro. É muito bom. Eu gostei muito. Foi assim, ótimo. Ótima leitura. Não daria nada por esse livro, porém ele me surpreendeu em 1000 milhões. Seguindo para o próximo, eu li Pais e Filhos de Ivan Turgenev. Eu não sei como é que fala. Eu não falo russo, sinto muito. Foi o primeiro livro da literatura russa que eu li e eu gostei muito. Essa edição
é da Antofágica, e as edições da Antofágica são muito boas porque elas vêm comentadas, né? Tem os comentários e vem ainda cartões postais, que é muito bonitinho, que faz parte da história como se fosse um personagem escrevendo. Sem contar, né, as ilustrações maravilhosas que tem no livro. E eu gostei muito da história porque é uma história que parece um puro caso de família russo no meio de uma situação assim não é revolução, mas de mudanças de pensamento e de ideologias por conta de gerações. Então, Pais e Filhos é justamente isso, né? É uma geração contra a outra, de certa forma. Essa briga geracional é representada pelo Bazarov, que é um amigo da faculdade do Arkady. O Arkady, ele é filho do Nikolai Petrovich e sobrinho do Pavel Petrovich. O Nikolai e o Pavel, eles moram juntos e eles são de uma classe social super alta, eles são nobres. E o Arkady também. Já o Bazarov, ele não vem de uma classe social tão alta assim. A família é dona de terras também, mas não é como a família do Arkady, que são os Kirzanov. E aí ele volta da faculdade, o Arkady, junto com esse amigo, e eles vão passar um tempo na casa do Arkady. E o Bazarov, ele é uma pessoa que acaba indo muito contra todos os princípios da família do Arkady, principalmente do tio, do Pavel Petrovich, porque ele é nihilista. Então ele não respeita nada nem ninguém, ele não liga muito para artes, ele só pensa na ciência, ele é totalmente racional. Então, quando ele vê dois homens mais velhos, ele não tá nem aí. Ele não respeita a opinião deles, ele não quer ouvir, ele acha que ele tá certo e ponto final. Já o Arkady, ele é um pouco diferente, porque apesar dele ser um seguidor e querer ser como Bazarov, ele ainda tem toda a sua criação artística que a sua família deu, que o pai dele deu, porque o pai dele gosta muito de artes. E ele não consegue ser tão crítico quanto Bazarov. E isso a gente consegue ver que também é por conta da condição social do Arkady. Afinal, o Arkady nunca teve problemas na vida, a gente pode dizer assim. Já o Bazarov, ele consegue enxergar as coisas de uma forma mais crítica, porque ele é de uma classe social inferior, porque ele provavelmente já teve mais problemas na vida do que o Arkady. Então começa uma discussão entre o Pavel Petrovich e o Bazarov que leva até quase as vias de fato. E é uma coisa muito engraçada você pensar, porque apesar deles aparentarem serem tão diferentes, na verdade eles são muito parecidos. O Pavel Petrovich, na época de juventude dele, foi basicamente um Bazarov agora, na época do Bazarov. É mais ou menos dois revolucionários de épocas diferentes que não entendem a revolução um do outro. E tem uma questão também, além do conflito geracional, que é o conflito social, né, de classes sociais. Porque apesar do Arkady e do Bazarov serem amigos, tem muito uma visão diferente entre os dois, como eu falei. Eu gosto muito de um trecho que teve uma discussão entre eles, que o Bazarov fala uma frase que me lembra muito a música Massahara, se não me engano, do Selvagens à Procura de Lei. Ele fala assim pro Arkady: os da nobreza como você não conseguem ir além de uma resignação nobre ou de uma indignação nobre. E isso é bobagem. Vocês, por exemplo, não combatem, mas já se imaginam valentes, enquanto nós queremos combater. Pois bem, nossa poeira vai roer seus olhos, nossa lama vai sujar você, mas você não vai ter alcançado nosso tamanho. Você se admira involuntariamente, gosta de xingar a si mesmo, mas para nós isso é enfadonho. Deem-nos os outros. Precisamos destruir os outros. Você é um rapaz magnífico, mas ainda assim é um fidalguinho liberal molenguinha e voa lá tu, como diria meu pai. Isso me lembrou muito o trecho da música que fala: seu filho está na serra e o meu na favela. Seu filho faz direito e o meu faz a guerra. E isso pra mim, assim, já tornou o livro maravilhoso. Eu adorei muito, que me lembrou Massahara, do Selvagens à Procura de Lei. E eu amo essa música, é a minha música favorita do Selvagens à Procura de Lei. Então acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro. Mas é um livro muito bom. Eu acho que eu comecei bem a ler literatura russa. Eu não li mais esse ano, mas eu pretendo. Eu quero me aprofundar mais nisso, porque eu achei muito legal. Achei um longo caso de família, uma disputa de egos o tempo inteiro, mas que traz muitos questionamentos interessantes. Próximo livro, Deus na Escuridão, de Walter Ugumãe. Esse livro é maravilhoso. Eu amo Walter Ugumãe, não sei se todo mundo sabe, ele é meu autor favorito da atualidade. Esse livro foi um presente da Biblioteca Azul, da Globo Livros. E eu mandei um e-mail pra eles e eles foram adoráveis. Eu falei: gente, eu gosto muito dos livros de vocês.
eu gosto muito de Walter Hugo Mãe, eu já li tal. E eles me mandaram esse livro, maravilhosos. E esse livro, ele conta a história de dois irmãos e a narrativa se desdobra, é como se fosse um romance de formação, porque a gente acompanha todo o crescimento deles. Então a gente tem o Pouquinho e o Felicíssimo. Logo no início da história é contado que o Pouquinho nasceu sem os gêneros. Ele foi chamado de Pouquinho por conta disso. Já o Felicíssimo passou a ser chamado de Felicíssimo porque ele foi a pessoa mais feliz pela chegada do irmão. Enquanto todo mundo estava um pouco assustado por esse menino nascer de uma forma anormal, digamos assim, o Felicíssimo não estava nem aí. Ele considerou que o irmão era um anjo, que o irmão era um milagre. E por isso ele ficou tão feliz. Eu nem lembro exatamente quais são os nomes deles. A gente ouve mais Felicíssimo e Pouquinho aqui do que os nomes. E a história se passa na Ilha da Madeira, numa região, num lugar lá chamado Buraco da Caldeira, que é uma região real, em que as casas são construídas na encosta da montanha. Então é um negócio assim assustador. Parece que quando você olha assim para baixo, você vê toda a queda. E parece que é muito real isso. E toda a descrição aqui é muito interessante porque você consegue imaginar exatamente isso. Eu nunca vi foto desse lugar, eu até procurei depois, mas eu não consegui encontrar bem. Mas quando é descrito, você consegue imaginar tudo. E aí a gente acompanha o Felicíssimo narrando toda a história. E em primeiro momento ele muito feliz pela chegada desse irmão e eles crescendo. E depois, num segundo momento, o Felicíssimo já não tão feliz. Não por conta do irmão, mas por conta dele mesmo. E é uma história muito bonita sobre fraternidade, sobre a família e sobre como coisas que você plantou lá atrás retornam pra você. Se você sempre se preocupou em fazer o bem sem ver a quem, né, em certo momento, quando você menos espera, isso vai voltar. A forma como o Felicíssimo descreve o irmão e como ele conta sobre o irmão e sobre como ele considera esse irmão um santo e um anjo é muito bonita, porque você consegue ver que a beleza e toda essa narrativa de adoração de um irmão em relação à bondade do outro, na verdade é porque essa beleza e essa bondade está em si mesmo. Então o Felicíssimo, ele vê o irmão tão belo e o irmão tão bom justamente porque ele é bom. Talvez o irmão nem seja tudo isso, mas ele enxerga isso. E isso é muito legal, eu adoro esses personagens que são lindos, né, internamente. Enfim, achei essa história maravilhosa, foi um dos meus livros favoritos também. Ele é um pouco mais complexo, eu achei ele um pouco mais complexo que outros livros do Walter Hugo Mãe, porque ele tem palavras mais típicas ainda da região. Pelo que eu procurei depois em outros textos, né, são palavras típicas mesmo da Ilha da Madeira, que torna difícil até às vezes para os próprios portugueses entender. Mas eu adorei mesmo assim. Próximo livro. O Ódio Solto no Pasto, do autor Carlos Araújo. Esse é um livro nacional que eu ganhei do próprio autor, então tem até um autógrafo aqui, fiquei muito feliz de receber. Ele foi vencedor do Prêmio Sorocaba de Literatura em 2023 e ele conta a história de um homem chamado Ciro Vale. Só que esse homem, ele não é bem um herói. Ele é um anti-herói, na verdade. A gente não sabe exatamente quando ele é herói e quando ele é um anti-herói, porque ele faz muita cagada e muitas vezes ele quer ser correto também. Mas ele é simplesmente um homem e a gente vê que tem muita coisa errada que ele faz na maior parte do tempo. Então o que a gente vai fazer é acompanhar as aventuras dele. Ele é um cara que tem uma relação assim com as sombras e com as almas e com os espíritos. Então ele vê assombrações e ele tá acostumado com isso desde criança. E ele vai sendo perseguido durante toda a vida dele por vários inimigos, que ele mesmo vai arranjando, né? Então assim, ele só tá colhendo o que ele plantou. É basicamente isso, mas é basicamente isso. Eu vou acender a luz porque tá muito escuro aqui. O que mais? Os Perigos de Fumar na Cama, de Mariana Henriques. Esse foi o primeiro livro da Mariana Henriques que eu li. Eu tenho um outro dela pra ler aqui. E eu achei esse livro uma loucura. Pra mim foi ler basicamente Black Mirror, sem toda a parte de tecnologia, mas com toda a parte de bizarrice. É um livro de contos e é um tipo de conto que mistura realismo mágico e mistura terror e mistura horror e mistura muita maluquice, que eu não sei nem dizer exatamente, mas assim, ele é muito mórbido e ele traz essa morbidez em todos os contos dele, basicamente. Tem toda uma figura fantasmagórica, assim, passeando por todos os contos, e acho que é isso que amarra um no outro. Eu não lembro de todos os contos, é claro, mas eu achei interessante. Não foi um livro que eu não gostei, eu achei bem interessante de ler. Também não foi um livro que eu favoritei, mas foi bom. Seguindo para outro livro de conto,
eu venho com ficções de Jorge Luiz Borges. Foi o primeiro livro do Jorge Luiz Borges que eu li. E que maluquice foi essa? O que é isso? Eu não sei até hoje se eu entendi esse livro. Esse livro eu comecei a ler na recepção de um consultório médico e eu não entendi bolhufas. Eu tive que ler de novo em casa. E eu até marquei aqui os contos que eu entendi e os contos que eu não entendi. Agora eu não lembro qual cor é o que, porque eu não fiz legenda aqui, né? Inteligência. Mas eu sei que eu não entendi muitos contos. Muitos. Só que os que eu entendi eu achei muito interessantes. Então eu não sei o que eu acho desse livro. Eu sei que tem um conto que fala de uma biblioteca mágica, de muitos andares e muitas salas. Eu sei que tem um conto que fala de um jardim de veredas que se bifurcam. Então tem muita coisa interessante. Aqueles que eu li e que eu entendi, eu gostei. Porém, aqueles que eu li e que eu não entendi mesmo. Tem muita coisa aqui que eu senti que ele escreveu pra ele mesmo. E aí, meu filho, ainda também não dá, porque eu não tô na sua cabeça. Mas eu ainda preciso reler vários contos desse e com paciência, né? Vai ser o meu livro de cabeceira pra eu ir lendo com calma. Outro livro nada a ver com os que eu tava falando no momento é A Maldição do Mar, de Xia Earnshaw. Ele foi um livro pra eu sair da minha ressaca literária, porque ele é um livro bem, pra mim, bobinho. Eu li em uma noite também. Eu já tinha entendido tudo o que aconteceu e eu queria comprovar se eu tava certa. E aí eu fui lendo, ele é um livro bem rápido de ler, mas ele é basicamente a história de um lugar. Eu achei a história bem interessante, assim, o cenário por trás, o conceito bem interessante, porém o desenvolvimento pra mim não foi bom. O conceito por trás que eu tava falando é que existe um lugar, essa cidadezinha lá nos Estados Unidos, que há 2 ou 3 séculos atrás, 3 irmãs foram mortas acusadas de bruxaria. Essas irmãs, elas foram mortas com pedras amarradas nos pés e jogadas no mar para serem afogadas. Então, todos os anos depois da morte delas, essas 3 irmãs voltam, os espíritos delas voltam, elas entram no corpo de garotas e essas novas garotas atraem garotos para o mar. E esses garotos morrem. E ninguém sabe quando elas possuem algum corpo, então ninguém sabe quem é a garota possuída. Mas isso tudo virou um turismo para a cidade, né? A cidade recebe pessoas nessa época do ano porque é história, porque é lenda, porque ninguém acredita. Por mais que apareçam garotos mortos sempre na mesma época do ano na praia, ninguém acredita. Então, as pessoas fazem festa, elas arrumam a cidade, elas arrumam as ruas. É incrível tudo pra vinda dessas 3 meninas. E o que elas fazem, eu chamo de reparação histórica, mas outras pessoas podem chamar de assassinato. E aí a gente tem uma menina que é a protagonista dessa história, que ela mora no farol. O pai dela era faroleiro, ou comprou o farol, alguma coisa assim. E ela mora naquele farol desde que ela nasceu, só que o pai dela desapareceu em um certo ano aí, então é ela e a mãe. A mãe dela é uma pessoa meio apática, deprimida, e acaba sendo ela por conta própria, e ela tem que ficar indo e voltando do farol pra área onde ela estuda, né, que é na costa. E aí depois, de repente, aparece um garoto, que a gente não sabe de onde veio, mas é um forasteiro, e aos poucos a gente vai entendendo a história dele, né, mais pra frente. E assim, eu achei tudo muito óbvio, porque tá bem na época em que as garotas voltam. Aí o que você acha que vai acontecer? Não é um livro que eu amei, é óbvio que não é um dos meus favoritos, mas é um livro muito interessante pra você passar um tempo. Eu achei bem irritante às vezes, eu só queria que acabasse, mas é interessante pra passar o tempo. É uma leitura que eles chamam de terror, mas não me assustou em nada. Então é bem leve. Pra mim foi mais um livro de investigação, sabe? De você falar, já sei quem foi. Seguindo pra um livro de horror de verdade, nós temos A Balada do Black Tom, de Victor LaValle. E esse livro é muito interessante. Por quê? Porque eu não consegui imaginar nada do que foi descrito aqui, e porque ele é uma releitura de um conto de um autor racista lá de sei lá quando. Esse livro é uma releitura do conto O Horror em Red Hook. Ele foi feito pelo Victor LaValle, que é esse autor aqui, porque ele sempre foi muito fã do H.P. Lovecraft. Lovecraft foi um autor que desenvolveu o horror cósmico, se não me engano é esse o nome, que é um tipo de horror tão maluco que envolve seres alienígenas e outras dimensões e coisas muito loucas, que a minha imaginação, enquanto eu tava lendo, não teve capacidade de criar nada. Foi muito assustador, acho que esse que é o horror. Foi muito assustador porque eu lia o que estava sendo descrito aqui, um ser horrorizante, sei lá o que, e eu não conseguia imaginar, porque a minha imaginação não teve capacidade para isso. Foi muito esquisito, mas eu achei muito interessante porque o livro traz tanto a escrita da releitura do conto, né, do Victor LaValle, quanto o conto do Lovecraft. E como eu tava falando,
O Lovecraft, ele desenvolveu esse horror cósmico, ele escreveu muitas coisas sobre isso. E o Victor LaValle sempre foi uma criança que leu o Lovecraft e ele sempre gostou muito. Só que o Victor LaValle é negro. E ele começou a perceber que tinha algumas coisas nas obras do Lovecraft que eram ofensivas para ele e para as pessoas negras e para as pessoas chinesas e para outras pessoas. E ele começou a perceber que o Lovecraft tinha algum problema aí, né? A questão é que o homem era extremamente racista e todo o horror que ele descrevia era como se fosse culpa das pessoas negras, pessoas asiáticas, fizessem a vizinhança onde ele morava ser ruim. Porque a história do Lovecraft é que ele era um cara mais rico, alguma coisa do tipo, e eu acho que o pai dele morreu, ele foi criado com a mãe e com as tias, e ele perdeu muito poder aquisitivo, né? A família perdeu, então eles passaram a morar num bairro que era mais pobre. A vizinhança tinha muitos negros, muitos asiáticos, e ele começou a falar, pô, o problema aqui da vizinhança é eles, não sou eu sou rico, eu sou nobre. Em um certo momento ele até concordou com o nazismo. Então, o cara, assim, ó, louco. Quando eu li A Balada do Black Tom, eu li primeiro, né, e depois eu fui ler O Horror em Red Hook, eu percebi que A Balada do Black Tom era muito mais legal. E não só porque o Victor LaValle escrevia as coisas, assim, de uma forma que não fosse ofensiva a ninguém, mas porque, pra mim, foi muito melhor construído. Eu realmente gostei muito mais da Balada do Black Tom. Eu entendi muito mais a Balada do Black Tom, que diz respeito à mesma história do ponto de vista do Black Tom. O Black Tom é um homem negro que vive de trambiques para conseguir sustentar ele e o pai. Em certo momento, ele vai fazer um trabalho que ele vai entregar um livro para uma senhora, um livro misterioso. E esse livro era um livro de magia. E ele se vê envolto numa situação assim totalmente catastrófica e que envolve magia, que envolve horror, e ele acaba se tornando um funcionário daquilo. Já no Horror em Red Hook, é um negócio muito mais frio, sabe? Muito mais, sei lá, pra mim não desenvolveu muito bem o negócio. Eu não gostei muito, é mais do ponto de vista do policial, né, do investigador. O Lovecraft, ele meio que contou como se a gente já entendesse toda a história, sabe? Como se eu não precisasse explicar nada. Mas assim, não precisa de uma explicação, meu filho. Eu não sei nem o que é horror cósmico. Então eu preferi muito mais A Balada do Black Tom. Ainda em terror, eu estou pensando em acabar com tudo, que eu entendo que é um terror mais psicológico e que eu comprei pra ler por conta do filme que eu assisti, porque eu gostei muito do filme. Eu conheci esse livro por conta do filme que eu assisti na Netflix. E eu achei um filme muito bom, apesar da minha mãe ter achado extremamente chato, porque é um filme muito parado. Tanto no filme quanto no livro, a gente acompanha o Jake e a namorada dele, que se não me engano chama Lucy, indo numa viagem conhecer os pais do Jake. Só que durante sua viagem de carro, que é longa e no meio da neve, a Lucy só consegue pensar que ela tá pensando em acabar com tudo. Que ela gosta do Jake, porém ela ainda tá pensando em acabar com tudo porque ela não tem certeza das coisas. Então ela fica com esse pensamento o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que a gente acompanha o diálogo dos dois, que tem um diálogo de vez em quando, a gente acompanha também os pensamentos dela. Ela voltando pros pensamentos pensando, pô, eu não sei se tá certo eu ir conhecer os pais dele. Ah, mas talvez conhecendo eu mude de ideia, porque eu gosto dele, mas eu não tenho certeza. E a história mesmo se desenvolve quando a gente chega na casa dos pais do Jake, que são pessoas bem peculiares. A casa é uma casa de fazenda e tá tudo nevando, então tá tudo no frio. E a casa é um ambiente também frio, só que ele muda. Quando a Lucy chega, parece que é um ambiente mais acolhedor, porém as coisas vão caminhando e o ambiente muda, sabe? As luzes mudam, os pais mudam. Uma hora eles estão mais velhos, outra hora eles estão mais novos, eles mudam de roupa do nada, eles sobem a escada e voltam com outra roupa. Então a Lucy começa a ficar perdida naquela situação. Ela olha para os quadros e ela não tem certeza de quem ela vê nas fotos. E o livro tem uma coisa que o filme não tem, que ao mesmo tempo que está sendo narrada essa viagem da Lucy com o Jake, também tem uma descrição aqui, né, de um outro momento, uma outra coisa que está acontecendo, que é um diálogo entre duas pessoas, que não é daquele momento, mas é sobre algum crime. E a gente não entende nada que crime foi esse. E assim, eu fiquei com muita dúvida, tanto no filme quanto no livro. No filme eu pensei em uma coisa, no livro já não tenho mais tanta certeza se é essa coisa. Quem que é louco aqui, né? Porque a gente sabe que tem algum louco. Mas quem que é louco? Será que é o Jake, que é esquisito? Ou será que é a Lucy? Ou será que são os dois? Ou, sabe? Quem é quem? Eu não sei, é um negócio muito maluco.
mas eu gostei. Eu comprei até outro livro do Ian Reid, que é o autor, porque eu quero ler também. E parece que ele tem bem essa pegada de suspense, mistério psicológico e sei lá mais o que. Indo pra alguma coisa mais leve, outra novelinha russa do Gonzalo Mayer, que é um autor chileno, se não me engano. E esse livro foi um presente da editora Dublinense, que eu fiquei muito feliz de receber, porque eu achei esse livro muito bom. Ele é muito interessante, ele é muito rápido de ler. Olha como ele é rápido, olha as páginas dele. Ele é muito rapidinho de ler. E ele conta a história de um homem que o sonho dele é ser um enxadrista. É um aposentado no início dos anos 90 lá no Chile. E ele perdeu a esposa, ele não tem mais o que fazer, ele não tem muito contato com o filho. Ele simplesmente resolve vender a casa dele e jogar xadrez lá na Rússia. Porque ele admira muito os enxadristas russos, porque são os maiores enxadristas do mundo. E também porque ele se imagina vencendo a Rússia de alguma forma. Então ele tem uma questão ali contra o comunismo, sabe? Talvez uma loucura na cabeça dele que ele imagine que ele pode vencer o comunismo vencendo os russos no xadrez. Só que é muito mais uma questão de... O sonho dele era ser enxadrista. Então ele vai de mala e cuia pra Rússia jogar xadrez e conhecer os enxadristas e jogar numa praça. E isso, assim, é um momento pós-Guerra Fria. A Rússia tá, assim, mal. E ele tá lá hospedado num hotel, com uma grana na bolsa, indo na praça da frente do hotel jogar xadrez. É maluco? Provavelmente, mas ele tá realizando o sonho dele, né? Quem Foi Meu Bruno, que é um outro livro que fala sobre jornadas. Esse livro é da Romilda Gagliardi. Ela assistiu meus vídeos e ela perguntou se eu gostaria de receber o livro dela pra conhecer. E esse livro é muito interessante porque ele é uma pesquisa sobre o Bruno dela. E o Bruno dela é o avô dela. O avô dela era um italiano que chegou no Brasil e que se casou com a avó dela e teve família, só que ninguém nunca soube as origens dele reais. E quando ela procurava Bruno Gagliardi e a história dele, apareciam milhares de Brunos Gagliardi. Então ela ficava tentando entender quem que era o Bruno dela. E numa série de pesquisas, em conseguir entrar em contato com várias pessoas, pessoas da família que ela nem sabia que eram da família, ela foi traçando toda a vida do Bruno Gagliardi, que seria o Bruno dela. E isso é muito interessante, você vê esse momento de várias pessoas, né, vários italianos que saíram lá da Itália, que chegaram no Brasil, que é uma coisa que a família do meu pai também teve, e que muita história dele se perdeu. Se perdeu lá na Itália e não veio com eles junto pro Brasil. E a gente nunca vai saber, sabe? É difícil você ter esse histórico da sua família. Normalmente famílias ricas têm esse histórico, mas famílias mais comuns, né, não tem. Então foi muito interessante ver toda essa pesquisa que ela fez. Eu gosto muito dessa coisa de pesquisar a história da sua família, querer saber a história da família. Então eu gostei muito de ler esse livro. E ele tá disponível lá no Eclipse, sabe? Aquele site que você faz publicação independente. Eu achei muito bom. Outro livro que eu li porque uma autora me enviou é Você Não É Minha Dona, da Juliana Palumbo. E ele é um livro curtinho, muito interessante. Eu gostei muito dele, porque ele mistura muito realismo mágico. Então a gente acompanha uma garota, sem nome, que ela é levada por sua borboleta de estimação até um prédio. Um prédio no meio do nada. Ela tá levando a borboleta de estimação dela pra ter contato com outras borboletas. Só que quando ela chega nesse prédio, ela bate na porta e lá dentro tem o quê? Várias borboletas, que é exatamente o que ela tava procurando. E a dona do prédio, que se chama Dona, a convida pra entrar e fala: sua borboleta pode passar um tempo aqui com as minhas borboletas. Só que esse prédio, ele é totalmente enfeitiçado, sabe? Ele é muito maluco, tem muitas entradas diferentes, passagens secretas. E tudo o que ela busca, basicamente tem ali. Então é realmente um feitiço pra te manter ali. E aos poucos você vai entendendo qual que é a intenção da dona do prédio, a dona, sobre manter essa personagem ali. Mas essa é a história de uma menina que cai de cara na grama. A gente não sabe se ela levanta ou não. Um outro livro que pra mim tem muito encantamento e feitiços e esse tipo de coisa é Oração pra Desaparecer, da Socorro Racioli. Esse foi o primeiro livro da Socorro Racioli que eu li. Eu quero muito ler A Cabeça do Santo ainda, mas eu não li ele. E esse livro foi mandado pela Tag Livros, Tag Curadoria. E que livro bom! Eu adorei ler esse livro. Ele conta a história de uma personagem, se não me engano ela chama Maria. Não lembro se é exatamente isso. Eu sou péssima com o nome de personagens. Só que ela surge debaixo da terra em Portugal. Ela fala um português de uma forma um pouco diferente dos portugueses, ou seja, português brasileiro. Ela surge debaixo da terra, ela tá enterrada. E um casal começa a desenterrar ela. Ela não entende nada do que tá acontecendo, mas aquele casal é responsável por socorrer pessoas como ela.
As pessoas como ela são pessoas que viajam no tempo e no espaço, talvez é assim que eu possa chamar, e vão parar em outro lugar, e esse casal é responsável por recolher essas pessoas e ajudar elas a voltarem para suas vidas, lembrarem de suas vidas e seguirem ela. Só que ela tem uma questão que ela não lembra nada. Então ela resolve construir uma identidade própria para seguir a vida como ela pode, né? Já que ela não lembra suas origens. E aos poucos, depois que ela constrói toda essa narrativa, toda a vida nova dela, ela tá feliz seguindo a vida nova dela, ela começa a lembrar. E aí que as coisas ficam mais interessantes ainda. Tem um investigador aqui que ele começa a construir uma identidade falsa para ela, e ele acaba contando certa parte da história também e o que foi compartilhado com ele. E depois a gente vai para uma parte em que ela volta às suas origens, que é no Brasil, e a gente entende o que é a oração para desaparecer. E todos os encantamentos que estão ligados a isso. É muito legal. Sim, é uma viagem até mesmo à cultura brasileira e a lugares específicos, sabe? E muito peculiares, que eu, por exemplo, nunca ouvi falar ou nunca li. Então eu achei muito legal. Eu tenho até que falar mais desse livro, porque tem coisas muito interessantes aqui que eu quero tirar pra comentar mais. Um outro livro que pra mim tem muito encantamento também é Torturado, do Itamar Vieira Jr. Nossa, esse foi um dos últimos livros que eu li também esse ano. E como eu falei desse livro lá na Rede Vizinha, porque ele é um livro muito bom, eu adorei ele, merecidamente um prêmio Jabuti. Ele conta a história de duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Elas são irmãs que têm pouca idade de diferença e o livro já começa com um acidente que elas sofrem. Acidente por curiosidade de criança. E nesse acidente, uma delas perde o poder da fala, né? Ela não consegue mais se comunicar. E a outra passa a se comunicar por ela. Então a outra entende o que ela quer dizer por gestos ou pelo olhar e a outra fala por ela. E essa relação das duas fica ainda mais unida por conta disso. Eu não vou contar quem perdeu a fala e quem não perdeu, porque isso é um mistério do livro que a gente vai entender no final da primeira parte. O livro é dividido em 3 partes, então em cada parte é narrado por uma personagem. A última parte foi a que mais me surpreendeu. E a gente acompanha o desenvolvimento dessas irmãs. Então é um romance de formação também pra mim. Uma coisa muito interessante é que a família delas é um personagem, né? Cada membro da família traz características muito únicas e são personagens muito interessantes. Então tem a avó delas, a Dona Ana, tem o pai delas, que é o Zeca Chapéu Grande. A mãe também é uma personagem muito boa. E a família toda tá muito envolvida na vida de comunidade, né? Aquela comunidade que eles habitam, que é uma fazenda. E eles são trabalhadores daquela fazenda, é uma fazenda grande que tem vários moradores e tem um dono, né? E eles trabalham tanto pro dono quanto para si próprio, porque eles plantam o que eles comem. Claro que eles não podem comer tudo que eles plantam, porque uma parte é considerado sendo do dono da fazenda. Eles também estão envolvidos muito numa prática religiosa chamada jaré. E essa prática religiosa, eu até fiz um vídeo lá na Rede Vizinha falando só sobre isso, porque é uma coisa que eu não conhecia, que é uma prática religiosa da matriz africana, que envolve tanto a cultura africana quanto a cultura indígena. Então a gente tem espíritos indígenas aqui envolvidos na história. E a última parte do livro, eu não posso falar, mas assim, ouçam uma música do Rubel, que se chama Torturado, que talvez vocês que não leram o livro ainda já tenham alguma ideia de alguma coisa, porque a música conta toda a história. Eu ouvi a música depois que eu li também, eu tinha ouvido antes, e eu ouvi depois que eu li, e ela se tornou muito maior do que quando eu ouvi antes, sabe? É uma música muito gigante, porque a história é muito gigante, é uma história muito bonita, é uma história que fala não só sobre família, não só sobre amor entre irmãs, mas fala muito sobre justiça, sobre reconhecimento, sobre autoconhecimento, lutas, cultura indígena, cultura quilombola, fala sobre muita coisa. Eu realmente amei esse livro, ele é muito bom, eu não conseguia parar de ler ele. Eu li ele muito rápido, porque eu não conseguia parar de ler. Próximo livro nacional que eu li, também enviado pela Tag Livros, foi Ela se chama Rodolfo, da Júlia Dantas. Na verdade, esses livros enviados pela Tag Livros foram do ano passado, é que eu só li esse ano. Ela se chama Rodolfo foi um livro muito surpreendente pra mim, porque eu não tava dando nada por ele quando eu comecei, mas conforme a história foi se desenvolvendo, eu fiquei bem surpresa em como as coisas caminharam. Ele é uma história que tem poucos personagens e eu achei isso incrível, porque foi uma história com tão poucos personagens que
foi gigantesca. Então ela começa com um personagem chamado Murilo. É um cara que não tem muitas perspectivas de vida. Ele é, na verdade, um cara bem chato. Ele é um protagonista bem chato. Ele trabalha, acho que, como porteiro no momento. Ele só tá triste porque a namorada abandonou ele e foi fazer um retiro espiritual, sei lá onde. Então ele tá muito amargurado por conta desse abandono. E a ideia de vida dele é juntar um dinheiro pra ir viajar atrás da namorada, que não quer saber mais dele. Então ele se muda do apartamento que ele morava com ela, e aí ele vai alugar um apartamento novo, e ele acaba alugando o apartamento por terceiros porque ele não conhece a dona. Quando ele chega nesse apartamento, ele encontra uma tartaruga. Essa tartaruga é a Rodolfo. Ele não sabe o que fazer com aquela tartaruga porque ele não tem planos de ficar lá, ele não tem planos de cuidar de um animal porque ele quer viajar. Então ele tenta um contato com a dona do apartamento e ele acaba chegando até ela por meio de e-mails e descobre que a tartaruga se chama Rodolfo e que por algum motivo ela precisou deixar a Rodolfo lá, mesmo que ela não quisesse. Então, como se fosse motivo de força maior, ela precisou fazer uma viagem e acabou deixando a Rodolfo lá e pede para que ele cuide dela e também leve para uma outra pessoa que talvez possa ficar com a Rodolfo. A dona da Rodolfo se chama Francesca e ela não conta muito sobre ela. Ela só aparenta estar em uma viagem e eles começam a se comunicar por e-mails. E a Francesca começa a mandar ele ir em tais lugares, falar com tal pessoa, porque tal pessoa talvez possa ficar com a Rodolfo. Então o Murilo fica nesse vai e vem com a Rodolfo na mão, uma tartaruga aquática, para tentar deixar ela na casa de algum amigo da Francesca. E ninguém pode ficar com a Rodolfo. Então ele sempre volta com ela. Só que ao mesmo tempo que essa troca de e-mails vai sendo feita, a gente também começa a descobrir mais sobre o próprio Murilo, que é um personagem que parece muito apático no início. Então a troca de e-mails serve tanto para apresentar a Francesca, que carrega o mistério do início ao fim da história, quanto apresentar o Murilo, que é esse personagem apático de quem a gente não gosta muito logo de cara. Mas além deles, aparece também a irmã do Murilo e Camilo, que é um outro amigo da Francesca. Vai trazer mais soluções para a história, ele vai contar mais coisas que o Murilo ainda não sabe, que ainda tá às cegas, assim como a gente. E além disso, tem a Rodolfo. Eu não sei se eu gostei tanto dessa história porque eu tenho uma tartaruga, mas é uma história que me surpreendeu muito. É uma história, ao mesmo tempo que ela é calma, ela tem uma narrativa calma e tranquila, ela carrega coisas muito profundas. E isso é muito interessante. E é muito legal você ver como um personagem tão ordinário quanto o Murilo acaba se transformando. Um outro livro que pra mim tem essa questão também de personagem ordinário é Morto Não Me Serve de Nada, de Tony Moraes, da editora Folheando. Esse livro eu comprei por conta do título, porque eu achei o título muito interessante, Morto Não Me Serve de Nada. E ele conta a história de um protagonista que não tem nome, que é um cara, assim, pra mim, extremamente ordinário. Não ordinário só por ser comum, mas ordinário por ser ordinário mesmo. A história é narrada do ponto de vista dele, então a gente vai sendo levado pela história dele, né? A gente vai acreditando no que ele conta e a gente vai entendendo o que era a vida dele e o que se tornou a vida dele. E muitas vezes por culpa dele. Só que, como eu disse, é ele quem conta a história. Então ele sempre passa pano, né, pro que ele fez, como se ele não tivesse culpa. E é muito engraçado que a namorada terminou com ele se vê no fundo do poço, parecido com o Murilo também. Ele não tem dinheiro pra nada, ele não tem emprego, ele era sustentado por ela e ele precisa começar a se virar na vida, porque em certo momento ele se virava e em certo momento ele passou a depender totalmente dela e se acomodou nisso, e aí agora ele precisa se virar de novo. E ele arranja um bichinho de estimação, que é um frango, pra ele. Na verdade ele não compra o frango aparece na porta da casa dele, um pintinho, e aí ele adota o pintinho e é a única coisa com a qual ele se preocupa. E ele é um cara, assim, que vai e vem na vida diversas vezes, dando com a cara no muro, não porque a vida não é boa com ele, mas porque ele é muito chato. E é aquele tipo de gente que reclama de tudo. Só que é muito engraçado como ele foi construído e o que se desenvolve a partir disso, né? Porque a gente vê que, na verdade, a escrita desse personagem não é pra esse personagem parecer um herói. É pra justamente ele parecer o que ele é. E isso é muito interessante, isso foi muito legal nessa história do Tony Moraes. Outro livro nacional que eu li foi Corruptos, de A. Natali. Esse livro, ele tem uma premissa muito interessante, mas infelizmente eu não gostei muito dele. Ele é da editora Labrador. Começa aqui na sinopse falando que um deputado corrupto foi filmado num quarto de hotel, de motel, com um espanador enfiado no... E ele virou, sabe, um meme e foi um escândalo pra todo mundo.
E aí eu pensei que o livro seria uma narrativa da vingança desse deputado. E a questão é que a gente tem aqui um grupo meio que de justiceiros que se conhecia desde da faculdade e que hoje mais velhos decidem fazer justiça junto com uma outra moça que aparece lá. E eles começam a ir atrás desses deputados e políticos corruptos. Então a narrativa é basicamente isso, sabe? Eles tentando fazer justiça. Só que me pareceu muito uma coisa assim, tudo dá muito certo. Tem muito esse papo de fazer justiça o tempo inteiro por conta da corrupção. Então assim, é uma coisa que ficou muito maçante pra mim. Infelizmente eu não gostei muito. Eu achei a premissa muito interessante, mas não foi um dos livros que eu gostei. Outro livro nacional que eu recebi, Ulisses Nerd, Penélope Trágica e Messias Jesus. Eu achei a capa muito legal, muito bonita. E ele é uma história bem diferenciada, porque ele é nacional, mas ele se passa num país fictício. Então ele é basicamente a história de um país fictício sendo contada, como esse país entrou em guerra. E a gente tem 3 personagens, que é o Ulisses Nerd, que seria o protagonista, que ele é um capitão, um general do exército desse país, e que está envolvido em muita coisa, muitas dessas guerras, que acaba viajando no tempo em certo momento. A Penélope, que é a namorada dele. Messias Jesus, que aparece no final, na verdade, que é porque o Ulisses volta no tempo e para tentar salvar a Penélope. E ele acaba caindo no mesmo dia que Jesus ia ser crucificado. Então a ideia é que ele iria também tentar salvar Jesus. Só que eu achei que a história ia se desenvolver sobre isso, sabe? Porque é o que tá dito aqui na sinopse. Eu achei que ele iria se desenvolver com o Ulisses tentando salvar Jesus. Porém não, a história é toda sobre o país. Então assim, tem muitos personagens com uns nomes muito esquisitos que eu acho que são muito sarcásticos, assim, são tiradas sarcásticas, que são uns generais nada a ver com nada, e é uma história muito da guerra daquele país, das guerras que aquele país enfrentou. Foi uma leitura que eu gostei tanto assim também, mas eu acho que foi uma criação bem interessante até desse novo mundo. Agora um conto que eu recebi, que é curtíssimo e eu acho que tá disponível, Kindle Unlimited, é A Cama, da Mariana Ornelas. E eu achei esse conto muito legal. Ele começa com uma senhora que tem mais de 80 anos, ela é uma senhora acamada. Eu acho que ela tem Alzheimer, se não me engano. E tem algumas pessoas da família dela que cuidam dela. E ela consegue, a única coisa que ela consegue é se lembrar de uma história em específico do passado dela, que vai ser contada aqui. E cada parte desse livro tem um capítulo que tem o nome de uma parte do corpo. Então tem olhos, boca, mãos. E ela vai contar sobre como ela e o marido e os filhos arranjaram emprego na casa de uma senhora rica. Tinha a casa da senhora, né, a casa principal, a casa da filha e a casa dos funcionários, que é onde ela e o marido estavam morando. Elas se tornam muito amigas porque elas são 2 mães jovens. Ela e a moça, a filha dessa mulher que contratou ela, desenvolvem uma relação muito próxima, porque ambas são mães jovens. Então os filhos brincam juntos, a moça tem um bebê, ela tem uns filhos um pouco mais velhos, e elas se tornam amigas, e é uma relação que a protagonista nunca teve. Então essa senhora é basicamente uma observadora sobre a vida dessa moça, que hoje relembra essa história pra gente. E é uma história muito bonita, que envolve tanto o amor entre as duas, como um amor que ela nunca tinha sentido, assim como quem realmente é a Susana, que é essa moça, né, que é a filha da... O que ela enfrenta, porque ela tem um relacionamento muito difícil com a mãe, ela parece sempre muito machucada, e a gente nunca tem resposta de nada, a gente imagina as coisas, mas a gente não tem resposta. Assim como essa senhora, a observadora, também não tinha. Talvez por falta de saber perguntar, mas a gente fica com esses vários questionamentos. Então, eu gostei muito. Pra mim, o único defeito desse livro foi ser tão pequeno. Eu gostaria de ler muito mais sobre ele, saber mais sobre a Susana, mas eu achei muito bonito. E um livro que fala sobre uma senhora também é O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra. Esse livro, ele se tornou o meu livro favorito nacional, porque ele é muito bonito e porque ele tem coisas que lembram a minha avó e o bairro onde minha avó mora. Ele conta a história de uma senhora chamada Sanarinha. Ela chama Maria, mas o apelido dela é Sanarinha, e ela trabalha num bairro de classe média alta, numa casa de uma mulher há muito tempo, tanto tempo que ela ajudou a criar o filho dessa mulher, e ela mora num bairro que se chama Fim do Mundo, que é um bairro periférico, e é aquele tipo de bairro onde
todo mundo se conhece, onde os moradores dali estão ali há muito tempo, então cada um tem um apelido. A gente tem aquele boteco onde os velhos jogam dominó, tem aquele jogo do bicho, e a Sanarinha é uma personagem desse bairro que conhece todo mundo. A história é tanto sobre ela, a sua vida nessa comunidade e a sua vida no passado e no presente agora. Então a Sanarinha é uma senhora que ela entende muito de ervas, muito de plantas, ela criou o filho sozinha, só com a ajuda da irmã, e ela tem uma relação com esse filho que é explicada aqui, que é um tanto difícil. E a gente pode ver que muitas coisas que aconteceram na vida da Sanarinha poderiam amargurar ela, né? Fazer ela se tornar uma pessoa triste, amargurada, ou uma pessoa ruim, sabe? De certa forma, por conta das coisas da vida. Só que pra mim ela é uma personagem muito bonita. É demonstrado pela forma como as coisas se apresentam, como a visão dela se apresenta. Então pra mim é uma história muito delicada, é uma história muito comum, que a gente poderia encontrar em qualquer lugar, e isso torna essa história comum tão especial, porque cada um tem a sua própria história. E se você parar pra ouvir uma senhora contar a história dela, nenhuma outra senhora vai ter a mesma história. E é isso que eu vejo na história da Sanarinha. Tem pontos muito importantes, muito profundos, só que tudo contado com uma narrativa muito bonita, que me envolveu demais. Ela também é uma senhora muito esclarecida, e isso é uma coisa que me lembra muito o outro livro que eu quero falar, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E por que esse livro lembra minha avó? Porque a minha avó também mora num bairro que todo mundo se conhece, que moram lá há muitos anos, que é um bairro periférico. E minha avó sempre fez chás, xaropes, entendia de plantas, tanto ela quanto meu avô. Então, as pessoas conheciam ela por conta das plantas dela também. Então, isso me lembrou muito a minha avó. Já Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, foi outro livro maravilhoso que eu li. Que quando eu comecei a ler, eu tava lendo com outros livros e eu não tava gostando muito. E aí, quando eu parei de ler os outros livros que eu tava lendo ao mesmo tempo e comecei a ler só ele, eu vi quanto esse livro era incrível. Esse livro é o Diário da Carolina Maria de Jesus. Ela é uma catadora de sucata, né, de papel, de papelão, de qualquer coisa que ela possa vender, e ela mora na favela do Canindé, em São Paulo. Ela tem 3 filhos pra criar, ela é mãe solteira, e ela faz a narrativa aqui sobre o dia a dia dela, como ela tem que pegar água, como às vezes ela não sabe se vai ter comida naquele dia, o que que ela faz, né, o que que ela enfrenta, não só sobre ela, mas também sobre a vida ali na favela onde ela mora. Ela escreve sempre que os filhos estão dormindo. Isso é uma coisa muito engraçada, porque por mais que aquela mulher tivesse uma vida extremamente difícil, uma vida muito corrida e pesada, ela dava um jeito de conseguir escrever, porque era uma coisa que ela realmente amava. E o que eu acho muito parecido com O Céu para os Bastardos é que a Carolina Maria de Jesus era uma mulher muito esclarecida. Ela não sabia falar o português perfeito, então esse livro aqui, que é da editora Ática, ele tá escrito da forma como a Carolina Maria escreveu de verdade. Então, tem vários erros de português aqui, porque ela não era uma mulher estudada, né? Ela não tinha formação. Só que, por mais que ela não tivesse formação, todas as ideias dela eram muito bem passadas, eram muito bem construídas, eram facilmente compreendidas e eram muito críticas sobre muita coisa que muita gente não criticaria. Tem um trecho aqui que eu acho incrível, que o padre, um vigário que ia lá ajudar o pessoal da favela, dizia que se a mulher quisesse ter um filho, tudo bem que ela tivesse, porque depois se ela precisasse de ajuda, se ela precisasse de comida, ela fosse lá na igreja, que a igreja daria pão. E aí a Carolina ouve aquilo e fala: para o senhor vigário, os filhos de pobres criam só com pão, não vestem e não calçam. Então ela era uma mulher muito, muito esclarecida, ela entendia de política, ela falava de política aqui, ela falava sobre a importância do voto. Eu achei muito bom, assim, é muito interessante você entrar na cabeça dela, porque isso daqui é realmente a cabeça dela, e você sai com um outro pensamento, sabe? Você sai com uma outra visão, você sai entendendo que o seu mundo não é o mundo. A realidade da Carolina, apesar de ter sido escrito na década de 50, ainda é uma realidade de muitas pessoas aqui no Brasil. E que essa mulher, na década de 50, fez algo que vai ficar imortalizado. Ela deu voz para pessoas e deu uma visão que muita gente em situações de privilégio não olharia, né? Não teria essa visão sobre o lugar em que ela descreve, que seria uma favela, no Canindé, na vida de uma mulher que cata sucata na rua, que revira lixo para ter o que comer. Outro livro nacional que eu li foi O 15, da Raquel de Queiroz, que é um livro que eu não esperava que eu ia gostar tanto, e eu gostei. Esse livro foi escrito na década de 30,
pela Raquel de Queiroz quando ela tinha cerca de 20 e poucos anos, e foi um caos, assim, na época, porque era uma jovem de 20 e poucos anos escrevendo um livro, e um livro que foi considerado bom, ao ponto dos outros autores começarem a questionar se isso tinha realmente sido escrito por uma mulher e por uma mulher tão jovem. E esse livro, ele conta sobre a seca de 1915, que teve lá no Ceará. A região do Quixadá é uma região que normalmente sofre com secas. Em 1915 foi uma seca que aconteceu lá, depois teve em 1932 de novo. E aqui a gente acompanha diferentes personagens. A gente tem o Chico Bento, que é o vaqueiro que tem uma família, que perde o emprego dele por conta da seca e que começa a migrar em direção à Fortaleza. A gente tem também o Vicente, que é um dono de gado e que é parente, é primo, se não me engano, da outra protagonista, que eu não lembro o nome dela agora, porque eu não gostei dela. Conceição. Preciso admitir que, infelizmente, eu não gostei da Conceição, porque a Conceição é chata e é racista, né? Mas isso daí é uma coisa que a gente vê até na própria Raquel de Queiroz, né? Infelizmente. Mas a história aqui se passa entre esses três. A Conceição, que é uma professora, e ela representa muito uma mulher solitária, né? E uma mulher que decidiu escolher pela profissão do que por um casamento, do que pelos sentimentalismos. Ela é muito mais racional e, ao mesmo tempo, ela tenta se doar a fazer voluntariado nos campos de concentração, que eu vou explicar. Já o Vicente, ele é um vaqueiro, né? Ele é dono de gados e ele também tá sofrendo com a seca, mas ele tem uma condição melhor do que o Chico Bento, por exemplo, que é o funcionário de uma fazenda de gado. Então, o Chico Bento é um vaqueiro também, só que ele é funcionário. Quando a fazenda em que ele trabalha resolve fechar as porteiras porque não tem mais como sustentar aquela produção, porque não tem mais comida pro gado, porque não tem mais água pro gado, ele é obrigado a tentar sair daquele lugar onde ele mora, na região rural, região do sertão, e ir pra Fortaleza tentar encontrar abrigo, trabalho e comida. Ele mora com a esposa dele, mais 5 filhos, se não me engano, e a cunhada. A história, pra mim, aqui tá toda concentrada no Chico Bento, porque todo o caminho que ele faz com a família dele é a coisa mais difícil que é visto nesse livro. É quando as pessoas se perdem, as coisas se perdem por conta da fome. A fome e a seca acabam com a humanidade. E isso é dito assim, não só na história do Chico Bento também, tem um trecho da Conceição que a gente vê isso também, mas a história do Chico Bento é muito marcante, por conta de todas essas dificuldades que eles enfrentam, porque eles são realmente o povo que sofreu com isso. A Conceição já representa um lado que tenta fazer um trabalho ali de ajudar o pessoal que está no campo de concentração. Esse campo de concentração seria um lugar criado pelo governo que visou colocar todo esse pessoal que estava migrando para Fortaleza antes deles chegarem em Fortaleza ou tirando de Fortaleza, para colocar eles nesse campo, a manter longe da cidade, sabe? E aí tinha uma promessa de dar uma casa, de dar alimentação, de dar trabalho. Só que só virou um amontoado de gente, as pessoas não tinham higiene, a comida não era suficiente. Então a Conceição tentava fazer esse trabalho voluntário. E a narrativa da Raquel de Queiroz é uma narrativa muito dura, muito fria, muito seca, sem sentimentalismos. E isso torna o livro muito interessante, porque você vê que, mesmo sem sentimentalismo nenhum, você consegue sentir toda a dor que tem ali. Não sei como ela escreve outros livros dela, eu comprei um outro pra ler, mas eu achei muito inteligente esse tipo de narrativa, porque é terrível, é fria, é seca, assim como a condição em que aquele povo tava vivendo. Agora, falando de um livro que eu não gostei, que eu detestei, eu até fui xingada no TikTok por conta disso, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse livro eu tinha altas expectativas, eu jurava que eu ia gostar muito dele, porque aqui a gente acompanha uma jovem chamada Esther, que ela tem 19 anos. Ela tá saindo da faculdade, ela vai fazer um estágio e ela começa a perceber que ela não é tão boa quanto ela imaginava, né? Ela sempre foi uma jovem que conseguiu bolsas de estudo, ia muito bem nas provas na faculdade, muito boa em tudo que ela fazia, muito dedicada, mas ela começa nesse estágio a perceber que outras jovens também eram tão boas ou até mais do que elas, e ela começou a se sentir inferior. E isso começou a fazer ela ficar super mal e decair numa depressão que é compreensível, sabe? Tudo que ela sentia. E é um negócio muito louco de imaginar, porque a gente chega num ponto, por exemplo, eu que tive burnout, ainda tô me recuperando, a gente chega num ponto que a gente passa a questionar a nossa própria inteligência, sabe? A gente passa a questionar tudo que a gente sempre fez, ou não ter certeza se a gente é tão bom quanto dizem que nós somos. Então,
eu consigo entender até muitos dos sofrimentos dessa protagonista, que também é a história da própria Sylvia Plath. Então, esse livro, A Redoma de Vidro, é um retrato de um momento da vida da Sylvia Plath, justamente quando ela tinha 19 anos, e quando ela teve essa depressão ao ponto de querer tirar a própria vida e acabou sendo internada num hospital psiquiátrico e tomando eletrochoque. Só que eu detestei esse livro. Mesmo com tudo isso, mesmo entendendo todos esses pontos, eu detestei esse livro porque a protagonista e a própria Sylvia Plath é totalmente racista. Nos 2 primeiros capítulos ela ofendeu 2 minorias. Então ela não gostava de asiáticos, ela não gostava de negros. E não é uma questão de ela odeia todo mundo, que foi uma coisa que as pessoas me disseram, né? Porque a protagonista mesmo, ela é muito invejosa. Você vê que ela é uma pessoa que tem inveja de amigas e ela acaba sendo ruim com essas pessoas. E aí você pode até falar, mas ela é ruim com todo mundo. Mas é diferente, sabe? A forma como ela detesta as amigas, como ela sente inveja das amigas, é diferente da forma como ela agride por nada um funcionário negro que tá indo servir comida pra ela, só porque é negro. É diferente a forma como ela fala de pessoas de uma cor, especificamente. Então isso é uma coisa que me incomodou muito. Logo nos primeiros capítulos eu peguei ranço da protagonista, mas continuei lendo. E aí eu consegui me simpatizar um pouco mais com ela, compreender um pouco mais ela no momento, assim, infelizmente, no momento de maior decadência dela, ao ponto que ela tenta tirar a própria vida. Mas depois, assim, quando eu pensei, né, coitada. Aí ela vem e agride um homem no hospital. E não uma agressão do ponto assim, surtei, perdi a razão, tive uma crise nervosa e agredi. Não, é porque o cara era negro. Isso me incomodou demais. Aí as pessoas já me falaram, mas era a questão da época, da década de 60. Quando você lê um livro da Carolina Maria de Jesus escrito na década de 50, e você lê tudo que aquela mulher passava, você não consegue mais ler alguma coisa assim e dizer que, tá tudo bem. É claro que ela era uma mulher branca de classe média alta, o pai dela era antissemita, pelo que eu entendi, só que ela era também uma mulher instruída, ela frequentava a faculdade. Eu não consigo dizer que tudo bem ela ofender tão gravemente, até agredir uma pessoa assim, na década de 60, só porque era a década de 60. Sendo que Toni Morrison, que escreveu Amada, já estava lançando os livros dela naquela época. Sendo que Rosa Parks já tinha se negado a levantar do assento do ônibus naquela época. Então, assim, eu não consegui, não me desceu isso. E não me desceu porque não foi uma forma que a autora escreveu como crítica. Foi uma forma diferente da Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, que ela descreve o racismo que a Margarida sofria na história da Memórias de Marta, até da própria Marta, como uma forma de crítica. Isso não foi aqui, não foi uma forma de crítica. Além disso, eu achei a escrita muito superficial pra mim. Assim, os sentimentos não foram bem descritos. Eu sei que tinha toda uma questão aqui de ela estar perdendo a consciência, né, a noção da sanidade, e conforme ela vai ficando cada vez mais doida, as memórias também vão sendo jogadas sobre nada e as coisas não fazem sentido e ela vai só narrando uma coisa em cima da outra. Mas pra mim, assim, me faltou alguma coisa, não sei, porque ela fala que ela odeia a mãe dela, a gente não sabe porque ela odeia a mãe dela. Então me pareceu uma série de reclamações por nada. Pareceu realmente white people problems. Eu até detesto falar isso, porque é claro que a depressão atinge todo mundo, independente da sua classe social, independente se você é branco, negro, qualquer coisa. Claro que ela tinha os motivos dela pra isso e ninguém pode julgar os motivos que ela tinha, mas a forma como os motivos foram contados aqui, sim, pra mim ficou uma narrativa muito fútil e irritante. Me irritou pra caramba. Mas os desenhos são muito bonitos. Outro livro que eu não gostei foi Abandonar um Gato, de Haruki Murakami. Muitas pessoas falam muito bem de Haruki Murakami. Eu ainda quero ler outro livro dele. Eu tenho outro livro dele pra ler aí. Mas eu acho que eu comecei pelo livro errado, porque eu detestei esse livro. Ele tem também desenhos muito maravilhosos, assim como A Redoma de Vidro. Ele tem muitos desenhos bonitos. Mas eu detestei ele profundamente, porque muitas coisas me incomodaram. Primeiro que esse livro não é uma história, assim, é um livro mais de recordações do Haruki Murakami sobre a relação dele com o pai dele e sobre coisas que ele foi descobrindo do pai dele, mesmo após a morte do pai dele, se não me engano. E o Abandonar um Gato, o título tem muita relação com os gatos que eles tinham
quando ele era criança. E começa, em certo momento aqui, o livro, com eles indo abandonar um gato. Só que esse gato voltou pra casa deles e eles não conseguiram abandonar o gato. Isso já foi uma coisa que me incomodou, sabe? Eu não consigo ler nenhum... Isso é uma coisa realmente minha, é um problema meu. Eu não consigo ler nada que fale sobre abandonos ou agressão de algum animal. E a relação que eles tinham com os gatos deles era uma relação bem triste. Então eu não gostei dessa parte, me doeu demais ler. Não só dessa parte, tinha uma outra parte também no final, que foi muito triste pra mim. Mas eu também não gostei muito da forma como foi escrita, porque realmente é um livro que parece que foi escrito mais pra ele do que pra leitores. Então eu acho que é uma coisa muito pessoal que não me tocou. Um outro livro sobre pais e filhos, que saiu um filme na Netflix recentemente, que eu gostei muito porque o filme respeitou muito o livro, é Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse livro é de realismo mágico, que é um gênero literário, um dos que eu mais gosto. Ele é basicamente o pai do realismo mágico. Gabriel Garcia Marques se inspirou muito nesse livro para escrever seus outros livros, principalmente 100 Anos de Solidão. E esse é um livro muito complexo. Eu até fiz anotações aqui no fundo para eu tentar entender ele, porque ele é realmente um livro difícil. E eu tive que fazer pesquisas depois que eu terminei ele para conseguir entender realmente. Ele conta a história do Juan Preciado, que é um rapaz que perdeu a mãe e ele fez uma promessa no leito de morte da mãe dele que ele iria procurar o pai dele, que é o Pedro Páramo. Então ele vai até a cidadezinha de Comala, que é a cidade onde o pai dele morava e onde a mãe dele morou antes também de se separar do pai e ir pra longe. E lá em Comala, as coisas estão meio estranhas, né? É uma cidade meio vazia, meio abandonada, e ele começa a descobrir mais sobre o pai dele por meio de histórias que pessoas que ele encontra ali em Comala vão contando pra ele. Tudo que ele sabe do Pedro Páramo, que a mãe dele contou pra ele sobre o Pedro Páramo, vai mudando e vai sendo construído como uma colcha de retalhos pela narrativa dessas outras pessoas. Só que a questão é, essas outras pessoas talvez não sejam mais pessoas. Isso é uma coisa muito louca nessa história que a gente não entende logo no começo, a gente vai entendendo depois. Por mais que ele seja pequeno, ele tem tanta coisa. Ele fica numa narrativa entre idas e vindas. Entre o presente, Juan Preciado procurando o Pedro Páramo, descobrindo que o Pedro Páramo já está morto, e o passado por meio das histórias das pessoas. E o passado contando a história do Pedro Páramo. Tanto o Pedro Páramo conhecendo a mãe dele, como o Pedro Páramo com o outro filho que o Pedro Páramo teve, como quem era o Pedro Páramo. E o Pedro Páramo, na verdade, era um coronel ali da região. Um cara bem perigoso. Então é uma história muito interessante que traz muito da própria história do Juan Rulfo, porque parece que o Juan Rulfo teve a família dele morta pela revolta dos cristeiros, que era uma revolta que teve lá no México, na época em que o governo parece que estava caçando os cristãos. Tem muita coisa aqui, muito uma questão de vida e morte. E o filme de mesmo nome tá na Netflix. Eu achei muito legal, foi um filme muito bom porque ele faz muito jus ao livro. Outros livros que deram um nó na minha cabeça, eu posso dizer que foram os 3 do Kafka. Esse box foi um presente da livraria Unesp, foi o meu primeiro contato com Franz Kafka, e eu li os 3 esse ano, que foi A Metamorfose, O Castelo e O Processo. Eu sempre ouvi falar muito de A Metamorfose, e eu nunca tinha tido a coragem de ler, porque eu sempre achei que Kafka era uma coisa muito cabeça, sabe? Uma coisa que seria muito avançada pra mim. Eu sempre tive medo de ler na realidade. Só que quando eu li A Metamorfose, eu vi que não, que era uma coisa muito simples. E eu gostei muito do que eu li. E por isso eu fui tão empolgada a ler os outros 2. Mas o meu favorito foi A Metamorfose. Em A Metamorfose, a gente acompanha um jovem rapaz chamado Gregor Samsa. O Gregor Samsa, ele é o arrimo da família dele. Ele é quem trabalha e quem sustenta a família. Ele tem o pai, a mãe e a irmã. O pai não trabalha, acho que por conta de algumas questões de saúde, se não me engano. A mãe também cuida da casa e a irmã ainda é muito jovem. E ele trabalha como caixeiro viajante, ele ganha bem e ele sustenta a família. Só que num dia qualquer, o Gregor Samsa simplesmente acorda na cama dele e percebe que ele virou um inseto gigante. E ele não consegue mais levantar da cama e não consegue trabalhar. E a história vai se desenrolar nisso, sobre quem ele se tornou e como as pessoas vão lidar com quem ele se tornou, com esse inseto. E aí o maior questionamento que pra mim veio logo de cara na hora que eu li esse livro foi: por que ele virou um inseto? E tem muitas questões do livro que é sobre como as pessoas passam a tratar uma pessoa que não tem mais uma função social, sabe? Ele se tornou um inseto e não consegue mais trazer dinheiro para casa. Então a família não vê ele mais como humano, a família não vê ele mais como útil e acaba fazendo com que
a relação entre eles acabe, porque eles passam a enxergar ele como um inseto realmente, como uma coisa qualquer, não é mais o filho deles. E isso é uma coisa assustadora. Só que pra mim o que mais ficou martelando na minha cabeça é por que ele virou um inseto. E eu só consigo imaginar, não sei se é porque eu estou no momento burnout, mas eu só consigo imaginar que ele teve um burnout. Ele era um homem que aqui deixava claro que ele trabalhava demais, que ele era muito cobrado pela empresa que ele trabalhava, que ele só trabalhava nessa empresa, que ele queria sair porque ele tinha que pagar uma dívida do pai dele com o chefe dele. Então ele tinha acho que mais 7 anos para trabalhar e depois ele poderia sair. Então a gente vê que ele não queria isso, mas que ele tinha que aguentar. E a primeira coisa que ele se preocupa quando ele percebe que ele virou um inseto que ele não consegue levantar é como eu vou pegar o trem para ir trabalhar. Essa é a maior preocupação dele, não é nem eu virei um inseto, caramba, e agora? Ele se preocupa com como eu vou trabalhar assim. Tem um momento que me deixou muito claro isso, esse sentimento de burnout pra mim e de depressão, que quando o chefe dele chega na casa dele, ele sai, ele resolve abrir a porta, né, e sair, e as pessoas veem ele. E aí todo mundo fica assustado, só que aí ele diz, mas pelo menos agora as pessoas achavam que havia algo de errado com ele e estavam prontas para ajudar. Quando você tem um problema mental, quando você tem um problema psicológico, é muito difícil você pedir ajuda e muito difícil que as pessoas reconheçam que você está doente. Mas quando você tem um problema físico, quando a sua saúde mental ruim passa para uma saúde física ruim e você demonstra fisicamente que você está doente, as pessoas começam a se compadecer mais de você. E as pessoas podem estar mais prontas a ajudar. Então, é mais ou menos esse sentimento que ele sente quando ele abre a porta e as pessoas veem que ele tá daquele jeito. Ele se sente mal, porém, ao mesmo tempo, ele sente, pelo menos agora todo mundo sabe que eu tô realmente doente. Porque talvez ele já estivesse doente há muito tempo, mas ninguém percebia. Mas agora ele tá fisicamente doente, então as pessoas podem perceber. E esse livro, assim, é um dos mais tristes que eu já li. Por mais que eu não tenha chorado, mas eu fiquei, assim... No final eu fiquei assim. Porque é um livro muito triste. Muito triste. Você não percebe que é muito triste. Você percebe depois. Essa que é a jogada dele. Depois eu li O Processo e O Castelo. Os dois são muito confusos. Parece que o Kafka é o roteirista dos meus sonhos, porque os meus sonhos são basicamente sem pé nem cabeça assim. Mas em O Processo a gente acompanha um cara chamado Joseph K. Ele é um escrituário-chefe num banco. E no aniversário de 30 anos dele, ele simplesmente acorda com 2 caras batendo na porta dele dizendo que ele está preso. Porque ele não sabe. Ninguém quer dizer pra ele. Ele está enfrentando um processo, ele pode se considerar preso, porém ele vai continuar vivendo a vida dele, mas de uma forma a ser observado e a enfrentar um processo. E aos poucos ele pensa, tá, tudo bem, eu não fiz nada, então a minha inocência vai se provar, eu não preciso me preocupar com isso. Só que o processo começa a envolver tanto a vida dele, esse processo que ele enfrenta, que ele não sabe o que é, começa a tomar tão conta da vida dele, começa a entrar em todos os cantos da vida dele, que ele não consegue mais viver a vida normalmente. Ele começa só a pensar nisso, começa a perceber que tá todo mundo em volta dele relacionado à corte que julga o processo dele, tá todo mundo em volta dele, parece que sabendo do processo menos ele, e ele começa a tentar resolver o processo por conta própria, ir atrás da corte, mas ele nunca consegue resolver. Por que que ele se tornou uma vítima dessa corte, desse sistema judiciário estranho que pegou ele pra Cristo e começou a perseguir ele de certa forma? Isso pra mim tem muita relação com algum tipo de preconceito, sabe? Joseph K. não é descrito aqui como ele é fisicamente, mas eu relaciono muito isso, por exemplo, ao racismo, porque as pessoas negras, por exemplo, são perseguidas em loja por segurança simplesmente por serem negras. Minha mãe, esses dias, foi seguida por um segurança no mercado. E eu comecei a pensar nisso, porque a minha mãe enfrenta um processo todos os dias simplesmente pela cor da pele dela. Um processo que eu não enfrento, um processo que meu pai não enfrenta. É como se fosse o que o Joseph K. enfrenta aqui. Talvez fosse um prenúncio do nazismo, sendo o Franz Kafka um judeu, o antissemitismo, talvez. E o último do Kafka que eu li foi O Castelo. A gente também tem um protagonista chamado K, a gente não sabe o primeiro nome. E esse livro foi publicado depois da morte do Kafka. E ele é muito interessante porque era um dos livros que o Kafka queria que fosse jogado fora depois da morte dele. Mas o amigo dele que cuidava do inventário dele falou, não, nós vamos publicar. E é um livro que não tem um fim. Isso que é interessante. Não tem um fim, você não sabe o que acontece. Só que, pra mim, é muito interessante você ver esses 3 livros em sequência.
Ah, inclusive, esse negócio aqui é muito bonito. Porque se você coloca os 3 juntos, tá escrito Kafka. Olha que bonito. Enfim, mas quando eu olho pro K, que é o protagonista do processo, eu vejo ele um personagem muito mais atuante do que o Gregor Samsa, que o Gregor Samsa simplesmente para na vida, ele não atua em nada. A gente tem o Joseph K depois no processo, que é um personagem um pouco mais atuante, que quer procurar o que tá acontecendo, que quer entender, mas ao mesmo tempo deixa as coisas correrem porque acredita que tudo vai dar certo no final, afinal ele é inocente. E temos o K, que é um protagonista que realmente faz as coisas. Ele usa até, inclusive, de outras estratégias que eu acho até um pouco mais maliciosas do que os outros personagens. Então aqui a gente tem um agrimensor, que é o K, que foi chamado para trabalhar em um castelo por um conde. Só que quando ele chega no vilarejo do castelo, ele simplesmente não pode entrar no castelo porque as pessoas dizem que ele não foi chamado para trabalhar no castelo. E aí começa toda aquela questão burocrática, que é o que a gente vê muito nos livros do Kafka, tanto no processo quanto nesse, em que ele tem que tentar falar com alguma autoridade para entender o que está acontecendo, só que nenhuma autoridade fala com ele. E ele começa a ficar lá pelo vilarejo, porque ele não pode ir embora, afinal ele não tem dinheiro para isso, e ele precisa trabalhar. E aos poucos ele vai tentando chegar no castelo e ele nunca chega. Aí ele se aproxima de uma família que tem um mensageiro, e aí ele se aproxima de uma moça que tem contato com o cara do castelo. E até agora eu não sei o que o castelo quis dizer. Para mim é uma coisa como vida e morte, não vida e morte, mas vida e pós-morte. O que é a vida após a morte? Porque o castelo é uma coisa que o K nunca alcança. Sabe quando a gente tá com um sonho e a gente tá caindo e de repente a gente acorda? Porque quando a gente cai, a gente morreria. Só que a gente não sabe, nosso cérebro não sabe o que é a vida após a morte. Pra mim, é como se o castelo fosse isso pro K. A vida após a morte. Só que ele não sabe o que é a vida após a morte. Ele nunca consegue chegar nela. Por isso ele não sabe o que é o castelo. Mas isso é uma teoria maluca minha, tem várias teorias. Tem teorias de que isso é só sobre a burocracia do governo. Tem teorias de que o castelo representaria os homens santos, alguma coisa assim. Tem a teoria de que o castelo representaria o inconsciente e a vila o consciente, por isso que ele nunca consegue chegar no inconsciente. Enfim, tem várias teorias. Outro livro relacionado à vida após a morte, nós temos Além da Porta Sussurrante, do T.J. Clune. Esse é um livro que eu gostei em partes. Eu não gostei muito, mas eu achei o universo construído muito legal. Ele conta a história de um cara chamado Wallace Price, que simplesmente morre. Ele era um workaholic, um cara que só se preocupava com o trabalho, não se preocupava com ninguém. E ele morreu. Ele é levado por uma ceifadora para um lugar, que é essa casinha aqui, que é uma casinha de chás, que é a travessia de Caronte. É basicamente a travessia dele para próxima vida. Ele começa a descobrir as pessoas que moram ali. Então a gente tem 2 fantasmas morando lá. A gente tem o barqueiro, que é a pessoa responsável por fazer a travessia dele, que é o dono da casa de chás, e tem uma ceifadora. E ele não aceita que ele morreu. Então a gente passa um longo processo dele aqui tentando entender que ele realmente está morto. E além disso, outras vidas que também passaram dessa vida para depois não tiveram suas situações bem resolvidas. E o que eu mais achei legal na história é o cenário construído, mas não a história do Wallace Price, porque chega em certo momento que a história dele fica repetitiva. O que eu achei legal são as outras histórias que chegam para agregar com essa história aqui. E o Wallace acaba se tornando só mais um personagem. Uma Mentira Perfeita, de Lisa Scott Online. Eu detestei, assim, foi um livro detestável. É um livro que conta a história de um cara que ele tá se infiltrando numa escola como um professor. E no início ele dá a impressão de que ele tá se infiltrando para se aproximar de uns alunos para criar tipo um atentado, sabe? Fazer alguma coisa. Só que depois a narrativa muda completamente e a gente não entende mais nada de quem é esse cara. Quer dizer, a gente entende, só que o início que foi contado é uma completa mentira. O que é uma sacanagem, porque eu achei uma enganação com o leitor. O personagem que é construído, o que é dito dele, que ele é um homem frio, um homem racional, um homem que tá acostumado a fazer esse tipo de trabalho. Mas quando você vê a história evoluir em uma semana, ele muda completamente. Todo esse perfil criado dele quebra. Ele passa a ser um cara sentimental, um cara preocupado, que não tem nada a ver, sabe? E eu acho que tem coisas que seriam interessantes aqui, que não foram bem desenvolvidas.
Mas uma parte que eu achei interessante da história é que, além da narrativa desse cara, a gente vai pra uma narrativa sobre os garotos que ele tá tentando aliciar, que ele precisa desses garotos perto dele. Então ele se torna um professor e um treinador de beisebol pra se aproximar desses meninos. E a história da mãe desses meninos, que são mães solteiras, não só solteiras, mas mães que acabam criando os filhos sozinhas, né? Os garotos têm pai ausente ou alguma coisa do tipo. A história das mães é interessante, só que eu achei que a história podia ter aprofundado muito mais em outras coisas e deixou passar. Outro livro que eu achei particularmente ruim foi Estado de Alerta, do David Class. Eu achei que seria melhor porque é um suspense sobre um ecoterrorista. Eu costumo gostar de coisas de ecoterrorista. Ele era um ecoterrorista que vivia escondido e que acreditava que ele tinha uma missão de alguma coisa. Só que ele acabou fazendo uns ataques que deixou todo o FBI atento, né, em alerta, correndo atrás dele, é óbvio, ninguém sabia quem ele era. Só que pra mim foi uns negócios assim, não foram bem descritos. Eu esperava um negócio. E ao mesmo tempo a gente tem a narrativa do agente que está atrás dele, que a gente não sabe até o momento se é um agente que concorda com ele, se não concorda, porque ao mesmo tempo que ele tenta se provar pro pai dele que é um antigo agente, ele tem problemas com o pai, e ele não concorda com o pai, então fica entre o terrorista e o agente. E eu não gostei nem de um nem de outro. Faltou alguma coisa, sabe? Faltou um tchan. Mas foi interessante porque ele me apresentou as técnicas de fracking do petróleo lá nos Estados Unidos, que é uma merda pro globo. É as ideias de Jerico que vem dos Estados Unidos. Tá apresentado aqui. Um livro que eu esqueci de falar que eu li, que é baseado na Redoma de Vidro, é o livro A Redoma. Eu também não gostei muito desse livro. Ele é um livro mais teen, assim, jovem. Foi eleito o livro jovem do ano, sei lá quando, 2015, eu acho. Fala um pouco da Redoma de Vidro, porque existe uma escola que eles chamam de celeiro, que é uma escola para adolescentes que têm algum problema psicológico, que não superou algum trauma. E eles ficam nesse internato. Alguns alunos são escolhidos por uma aula de literatura muito específica e eles têm que ler um livro no semestre. E o livro que é escolhido foi A Redoma de Vidro. E em certo momento acontece uma coisa, que envolve realismo mágico aqui, em que esses alunos vão para um lugar que eles passam a chamar de redoma. E todos eles acabam tendo que trabalhar seus próprios traumas nessa redoma e nessa experiência. Mas é um livro assim que eu achei... me irritou, os personagens me irritaram, a protagonista me irritou. A história da protagonista é uma garota que perdeu seu namorado de certa forma e ela tá nesse problema, que ela perdeu o namorado. E aí você acha que o namorado dela morreu, que foi um acidente fatal, mas assim, sabe, supera. Talvez eu seja insensível, talvez, mas mas é bom porque ela é apresentada a problemas reais na vida, sabe? E aí ela fica um pouco mais assim... Outro livro com personagens com probleminhas psicológicos, Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Toboki. E esse livro, ele é basicamente a história da Baek Sehi, que é a autora. Ela resolveu compartilhar as conversas dela com o psiquiatra dela e todos os problemas dela. E eu achei que foi uma narrativa muito corajosa, que expõe realmente todos os sentimentos dela e que muitas vezes, por mais que você não se identifique com tudo, em algum momento você pode falar, caramba, e não é que eu sinto isso. Ou você pode ver uma frase que o psiquiatra dela falou assim, nossa, é realmente um bom conselho, eu posso seguir isso realmente me ajudou. E eu achei muito interessante. Às vezes você vai ler o livro e você vai falar assim, nossa, que besteira. Mas era o sentimento real dela, sabe? Ela realmente estava sentindo isso e ela resolveu buscar ajuda. Depois de tanto tempo, porque ela diz aqui que ela era uma pessoa que tentava se curar sozinha. E é uma coisa que muita gente faz, né? Tipo eu. Só que ela viu que não tinha mais como. E ela resolveu buscar ajuda. Lançou isso, que virou um best-seller internacional. E eu acho que ajuda muita gente, sabe? Eu li também O Mito do Mito, da Rita Lee, que é um livro de ficção escrito pela Rita Lee, que talvez não tenha só ficção. E ele foi lançado após a morte dela. E é um livro bem interessante em que ela vai se encontrar com um psiquiatra que indicaram pra ela, que ela não sabe quem é, mas é um cara meio estranho, que ele só atende depois do pôr do sol em um casarão muito antigo do centro de São Paulo. E quando ela vai se consultar, ela não conta pra ninguém, só pra irmã dela. E a irmã dela e ela ficam com uma escuta, porque caso o cara seja perigoso, a irmã dela pode atuar. E é muito interessante porque enquanto ela tá falando com o psiquiatra, a irmã dela também tá falando no ouvido dela. Tem muito sobre a relação dela com o fã, a relação dela consigo mesma, em se achar uma farsa. E é muito legal você ver, assim, pontos de vista dela.
Outro livro nacional de uma autora independente que fala sobre sua própria vida, sobre vários questionamentos. E é uma coisa muito interessante porque acho que são questionamentos típicos de qualquer jovem na sua época dos 20 e poucos anos. Moramos nas chegadas e também nas partidas da Thalita Neves. Esse é um livro muito bonitinho, tanto esteticamente quanto em seus textos. O livro ele é dividido em diferentes ambientes de uma casa, então a gente tem hall, a gente tem sala, a gente tem quarto. Todos os desenhos são feitos pela própria Thalita, que também é arquiteta, e os textos, eles são muito interessantes. São textos sobre momentos da vida dela e sobre sentimentos e que você consegue se relacionar muito. Pelo menos eu consegui me relacionar demais, assim. Tem uma marcação em pelo menos cada um desses textos. E tem coisas até que me lembraram os próprios sentimentos da Esther em A Redoma de Vidro, só que pra mim foram muito mais poéticos e muito melhor detalhados e melhor descritos. Então, por exemplo, tem até um trecho aqui que fala: não me recordo bem de como ou quando foi que senti que estava na hora de quebrar, seja lá qual fosse a janela de vidro que me mantinha tão afastada. Era como um vidro temperado e não importavam as paisagens que eu via, as mudanças de tempo, o sol, a chuva, a queda de tantas folhas. Eu estava ali dentro, observando, meio cega, meio muda, meio surda. Eu achei, assim, muito bonito, achei muito poético, muito sensível e muito honesto. É um livro que eu gostei bastante de ler. Outro livro que eu achei muito honesto foi a última leitura do Clube do Livro por Correspondência, que é Mau Hábito, da autora Alana S. Porter. Essa autora, ela é espanhola e o livro se passa no bairro onde ela cresceu, que se chama San Blas, lá em Madrid, que é um bairro operário. Mau Hábito foi o livro da Tag Curadoria do mês de outubro. Inclusive, se vocês quiserem assinar a Tag Curadoria ou Tag Inéditos, use o meu cupom CLARA100 para ter 1 ano de frete grátis. E esse livro, ele é um livro muito duro, muito cruel, mas ao mesmo tempo ele é muito sensível e muito bonito. Se você estiver ouvindo barulheira aí no fundo, é porque tá chovendo. E esse livro, a gente acompanha uma garota, que a gente não sabe o nome. Ela é uma menina trans, então ela sempre soube que ela era uma menina, por mais que ela estivesse no corpo de um menino. E ela não consegue se identificar com o corpo dela. Por isso a gente vai acompanhando todos os sentimentos dela, desde o medo sobre ser quem ela é, desde aquela necessidade de ser duas pessoas ao mesmo tempo, de ser quem ela é e ser o que os outros esperam dela. Só que não só isso, a gente acompanha tanto o desenvolvimento dela, quanto a vida dela e das pessoas ao redor, porque ela é muito observadora. Então, a narrativa da vida dela se confunde com a narrativa que ela observa da vida das outras pessoas que moram ali no conjunto habitacional onde ela mora, ou que ela vai conhecendo com o tempo. Então, a gente tem personagens super importantes que moram ali, que são vizinhas dela. E isso é encantador, sabe? A forma como ela descreve tudo é muito bonito. Não porque o ambiente é bonito, mas porque a personagem é bonita. Ela fala sobre a primeira pessoa por quem ela se apaixonou, que era um jovem que ela achava ele muito bonito e ele era como um anjo caído. Isso porque ele morava em andares superiores e ele caiu na frente do apartamento dela, que era no térreo, com uma seringa enfiada no pé. Ele era uma pessoa viciada em heroína, porque isso era muito comum ali no bairro. É um momento pós ditadura franquista, é um momento em que o país está tentando se reerguer e está começando um movimento cultural muito amplo, e ela se passa aqui na década de 80, 90, então é um bairro operário deixado muito de lado durante a época da ditadura, em que as pessoas receberam, de certa forma, a heroína, para que elas ficassem viciadas e não tivessem condições de questionar o que estivesse acontecendo. Você vê muito a narrativa dela envolvendo isso, e conforme ela vai se desenvolvendo, a gente vai conhecendo pessoas que se tornam muito importantes para ela, para que ela possa ser quem ela quer ser, mas também para que a gente entenda todo o ambiente, todo o cenário e toda a vida naquele lugar. É uma história muito bonita, que eu gostei muito de ler, e como eu falei, ela tem momentos de crueldade, ela é muito bruta, a narrativa dela assim não romantiza nada, não tenta passar pano, não tenta acalmar nada, mas ao mesmo tempo ela consegue ser bonita e sincera e muito honesta. Esse livro, por sua vez, ele foi indicado para a TAG, para o mês de outubro, por ninguém mais, ninguém menos que Carla Madeira. E eu consigo ver muito da Carla Madeira em Mau Hábito, porque eu acho que essa linguagem dura e poética ao mesmo tempo também tá aqui. O livro da Carla Madeira que eu li em 2024 foi Tudo é Rio, foi a primeira vez que eu li Carla Madeira. Eu nunca tinha lido, eu não tinha muito interesse de ler, pra ser sincera, quando tava todo mundo falando, mas aí de repente eu resolvi dar uma chance
E eu fiquei muito surpresa que eu gostei desse livro. Eu não gostei muito no começo, né? No começo que a gente dá logo de cara com a Lucy. Eu imaginava que ela seria a protagonista da história pelo que a gente foi lendo. Mas depois eu passei a conhecer os outros personagens. Então, em To The Hill a gente acompanha 3 personagens basicamente, né? Mas não são só eles. Tem a Lucy, que é uma prostituta. Tem a Dalva e tem o Venâncio, que são um casal e que em certo momento a Lucy vai se infiltrar ali na vida desse casal. E quando eu comecei a conhecer a história da Dalva e do Venâncio, eu comecei a gostar mais de como essa história foi se desenrolando. A minha personagem favorita é a mãe da Dalva, que eu não lembro qual que é o nome dela agora. Como eu falei, eu sou péssima para nomes de personagens, mas é porque ela é a personagem que mais tem a ensinar e que também ela é um ponto de calma nessa história que é horrível, sabe? É uma história horrível e sufocante e no final você acaba decepcionado, porque eu acho que era esse o intuito, né? Porque não é uma história ideal, mas é uma história real. Eu acho que tudo o que aconteceu aqui, por mais que a gente não entenda, é muito real. Muita coisa parecida acontece por aí. Então, o que acontece basicamente? A Dalva e o Venâncio é um casal jovem que se apaixona e aos poucos o Venâncio começa a dar sinais de que ele é um homem possessivo, agressivo. Mas mesmo assim, eles se casam e acontece uma situação de violência doméstica que é muito trágica e a história se desenrola mais a partir daí. É quando a Lucy aparece também na vida do Venâncio e as coisas caminham de uma forma que, como eu falei, não é o ideal, mas muitas vezes é o real. E acho que é isso que faz tanta gente ficar revoltada com esse livro, porque realmente, assim, você é um soco no estômago. Outro livro que pra mim foi um soco no estômago, porém um soco no estômago de uma forma que... Outro livro que pra mim foi um soco no estômago, porém um soco no estômago de uma forma que eu achei muito bonito, talvez eu não devesse, porque é triste, é Eu Que Nunca Conheci os Homens, de Jacqueline Hartman. Esse livro também foi um presente da editora Dublinense. Eu agradeço muito a editora Dublinense, porque esse livro é maravilhoso. Eu adorei ele. E ele conta a história de um grupo de mulheres, 40 mulheres, sendo narrado por uma jovem. Essas mulheres estão presas, confinadas em algum lugar, não se sabe onde, não se sabe porquê, ninguém fala com elas, os guardas que vigiam elas não contam nada, não explicam nada, ninguém sabe porque foi para lá. E essa garota, que por algum motivo de erro ali na captura dessas mulheres, acabou colocando uma criança lá. Essa criança cresceu sem a mãe, cresceu sem carinho das mulheres, porque elas são proibidas de se tocarem, de demonstrarem afeto umas às outras. Elas recebem a comida para elas prepararem pelos homens, pelos guardas que cuidam lá delas, e não é uma comida suficiente para todo mundo. Elas vivem numa cela apertada em um porão, então elas não sabem quando é dia, quando é noite. Elas seguem o comando dos homens, então os homens mandam acordar, elas acordam, apagam as luzes, elas resolvem dormir. Elas não têm lugar para fazer algum exercício físico, porque não tem espaço, elas mal caminham. Então são muitas pequenas agressões que a gente não entende. Esses homens, por exemplo, não falam com elas, não tocam nelas, não batem nelas, não fazem nada. Elas simplesmente estão presas lá durante anos. Anos ao ponto que essa menina se torna uma jovem, depois se torna uma mulher. Só que em certo momento alguma coisa acontece, todos os guardas abandonam o porão e elas ficam com a cela aberta. E há a chance delas de escaparem. Então, guiadas principalmente por essa menina, que é a única que mantém uma curiosidade sobre o que há no mundo lá fora, já que ninguém conta pra ela, porque nenhuma dessas mulheres querem lembrar da vida que elas perderam, elas saem por aí tentando encontrar uma civilização para pedir ajuda. Só que elas estão basicamente em um deserto, não tem para quem pedir ajuda. É uma situação desesperadora, assim, que você muitas vezes não tem esperança, porém elas se agarram umas às outras para entender que elas ainda estão vivas. E é um diário de sobrevivência, eu entendo. Tem uma frase aqui que me chama muita atenção, que é uma das poucas que eu marquei, que ela fala assim: e disse a mim mesma que se elas não tinham morrido com aquilo, era porque a tristeza não matava. E eu acho que essa frase define muito a força dessas mulheres e principalmente dessa garota. O livro carrega o mistério do início ao fim. Eu não sei até hoje se esse mistério era para ser desvendado. Outro livro que eu não sei se era para ter uma solução, porque assim, foi muito louco. Ele também tem um filme, é Onde os Velhos Não Têm Vez, de Cormac McCarthy. O filme é Onde os Fracos Não Têm Vez, se não me engano.
E esse é o primeiro livro do Cormac McCarthy que eu li e eu adorei, apesar de ser uma loucura. Eu até comprei outros 2 livros dele pra ler. Ele é um livro de uma perseguição policial. É basicamente um cara, um veterano, tava lá caçando, andando por aí, e ele encontra um carregamento de drogas com uma bolsa cheia de dinheiro. E ele resolve pegar esse dinheiro. Só que ele sabia que quando ele pegasse esse dinheiro, ele ia ter que fugir, porque viriam atrás dele. E começa cartéis de drogas atrás dele, e depois começa um xerife tentando ir atrás do cartel de drogas pra parar esses caras. É uma perseguição alucinada que a gente não entende nada com nada, porque assim, os caras são extremamente inteligentes, todos eles. Então a gente tem aqui um psicopata, a gente tem um ex-veterano de guerra que aparentemente é muito inteligente, um xerife que quer parar com tudo para que as pessoas não morram mais, e tem um agente das forças especiais aposentado que tá trabalhando também para tentar encontrar o psicopata. É uma loucura, a gente não tem travessão, a gente não tem aspas. Os diálogos é assim, você que entenda que é um diálogo, mas eu achei muito bom. Assim, eu não achei que eu ia achar tão bom, mas eu achei muito bom. E ele também se encaixa ali no Tudo é Rio da Carla Madeira, que é decepcionante. Porém, era pra ser. Eu não acho que um livro se torna ruim pra mim por ter um final que me decepciona, porque toda a narrativa foi boa antes, entendeu? Faltam só 5 livros, tá acabando. Eu prometo. Outro livro que é uma narrativa alucinada e louca é A Era Imoral, de Deepti Kapoor. Foi o primeiro livro que eu li esse ano e também foi o primeiro livro indiano que eu li. Adorei, apesar de ser totalmente diferente de tudo que eu leio. Esse livro, ele é muito violento. Ele tem coisas do tipo cabeças... A gente vê a violência em diferentes ambientes lá da Índia. Na sinopse é dito que tem um acidente de carro que matam 5 pessoas que estavam morando na rua. Esse carro é um carro caríssimo, se não me engano é uma Porsche, só que quando chega no local do acidente, o dono da Porsche não está lá, mas sim o funcionário dele. E eu achei que a história ia se desenvolver sobre isso, só que não, a gente acompanha antes e o depois disso. No início a gente acompanha um jovem, a gente começa pela narrativa dele, que é um jovem chamado Ajay. Ele teve uma infância terrível, acho que uma das piores infâncias possíveis. Ele não tem perspectiva nenhuma de melhoria, de futuro, só que ele ainda quer encontrar a mãe e a irmã dele. E ele, quando eu comecei a ler, eu tinha acabado de ler Uma Vida Pequena e eu vi muito o Jude nesse garoto. Só que ele não é um personagem que, como Jude, a gente fica sentindo pena e desespero durante toda a história. Porque ele é um personagem que resolve responder às situações que ele sofre no mesmo nível. Então a gente não sabe até que ponto o Ajay é um herói ou é um anti-herói. Mas a gente ainda torce por ele. Além do Ajay, tem um outro cara que chega, que é o Sunny, que é de uma família muito poderosa. Ele é herdeiro da família Vadia e ele dá a oportunidade do Ajay de trabalhar pra ele. Ele gosta muito do Ajay e chama o Ajay para trabalhar com ele. Assim, o Ajay se torna um homem de confiança do Sunny e a gente entra também no mundo do Sunny. E apesar das classes sociais serem tão diferentes e de uma classe ser a classe que agride a outra, a gente vê que eles têm muita coisa em comum. Só que é um livro muito violento e muito, muito horrendo. Então assim, quem não gosta de imaginar coisas explícitas e sanguinolentas, não leia. Outro livro que envolve ação, mas mais voltado para investigação, é O Estreito do Lobo, de Olivier Truc. Esse livro, ele se passa na Lapônia, o que é uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha lido nada da Lapônia. E eu consegui aprender muita coisa lendo ele. A história começa com a morte misteriosa de um pastor de renas. Os pastores de rena, que são lá da Lapônia, eles são do povo Sami. É um povo originário daquela região. E eles estão acostumados a migrar junto com as suas renas durante o período de reprodução delas. Então chega um momento que as renas vão dar à luz e elas têm que voltar para um lugar específico para dar luz. Então eles caminham com essas renas. Tem um local lá que eles fazem a travessia, que é o Estreito do Lobo, e que esse momento é muito delicado e as renas não podem se assustar. Então todos os pastores têm que ficar em completo silêncio, ninguém pode fazer barulho para as próprias renas se guiarem. Só que algo acontece e um pastor de renas morre. Parece um acidente, mas é um acidente um pouco estranho. A polícia das renas é chamada para investigar. Sim, existe uma polícia das renas. É uma dupla que investiga coisas relacionadas aos pastores de rena. Por exemplo, rena invadindo a cidade. O prefeito liga lá e fala, ó, tem rena aqui, tira essas renas. Ou precisam fazer a travessia e tá perigoso. A polícia das renas vai lá e arranja uma balsa para as renas atravessarem. Coisa do tipo. Essa dupla começa a investigar e a gente vai entrando em várias coisas.
tanto na questão dos povos originários, o povo Sami, e a luta que eles enfrentam contra a indústria petrolífera. Aí a gente entra na indústria petrolífera, quem são os caras por trás disso, quem são os presidentes, os donos, sei lá, que estão naquela região, questão política. A gente acompanha também um personagem muito importante, que é um mergulhador de saturação. É aquele tipo de mergulhador que vai a mais de 50 metros de profundidade e trabalha para as petrolíferas para fazer reparos nas plataformas de petróleo. Então tem muitos personagens e tem muitas caixinhas que são muito bem narradas aqui, muito bem escritas, apresentadas e que criam várias curiosidades na sua cabeça. Eu até fiz um vídeo sobre mergulhadores de saturação, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. É muito interessante, porque eles explicam aqui, é muito legal. Os últimos 3 livros foram livros que eu adorei ler, e eu vou começar falando por Flores para Algernon. Esse livro eu ganhei de uma seguidora e foi maravilhoso, eu adorei ganhar esse livro. Eu agradeço muito a Eliana por ter me mandado, porque ela falou que é o livro favorito dela e ela queria me mandar para eu conhecer. E realmente ele é incrível. Eu não esperava que eu ia gostar tanto, mas eu gostei. A gente acompanha aqui a história de um rapaz chamado Charlie. O Charlie, ele tem algum tipo de atraso mental, ele tem um QI baixo e ele tem muita vontade de ser inteligente. Ele vive falando que ele quer muito ser inteligente. Então ele é chamado um dia para participar de uma cirurgia experimental que visa aumentar o QI de pessoas com QI abaixo de 100. O Charlie então aceita porque ele quer muito ser inteligente e ele é indicado justamente por isso. Porém, a cirurgia até o momento só foi feita em um ratinho chamado Algernon. E o Charlie começa a escrever relatórios de progresso antes e depois da cirurgia. Então, todo livro são seus relatórios de progresso. Só que é muito interessante e também muito triste como tudo isso é narrado. No início, a gente tem os relatórios de progresso do Charlie e a gente vê que a escrita dele é totalmente errada. A gramática é totalmente errada. E conforme a gente vai avançando, passa a cirurgia, ele continua o tratamento, ele fica perfeito, sabe? Ele escreve o português, né, ou sei lá, o inglês perfeito, e ele evolui muito, ele aprende muito em muito pouco tempo. Só que com isso também vem a memória dele, coisas que o Charlie não lembrava de sua infância, ou que ele não tinha noção sobre sua própria vida, ele passa a ter, e isso é um problema, porque ele começa a reparar em como ele era tratado. Essa é a parte que mais me dói, não quando ele repara, mas quando a gente repara e ele não. É um livro assim, que não sei dizer, mas ele é muito diferente de tudo que eu já tinha lido e eu achei muito, muito interessante, muito envolvente. Outro livro que pra mim foi diferente de tudo que eu tinha lido é Pão de Açúcar, de Afonso Reis Cabral. Eu falei muito desse livro na Rede Vizinha. Eu tinha comprado ele há muito tempo. Ele tava na minha estante, eu comprei numa Bienal do Livro, só que eu nunca tinha lido. Aí um dia eu ouvi a música Balada de Gisberta no TikTok e eu fiquei curiosa em ouvir a música inteira, que é interpretada pela Maria Bethânia. Eu ouvi a música inteira, eu comecei a ficar emocionada porque eu achei a música muito bonita. E eu resolvi procurar quem que era a Gisberta, porque eu falei, afinal, tem que ser alguém, né, a Balada de Gisberta. E eu encontrei uma história que eu falei, eu conheço essa história. E quando eu li, eu falei, é aquele livro. E aí eu li a sinopse e é realmente... Eu, de alguma forma, eu lembrava da sinopse que eu tinha lido desse livro quando eu comprei. E eu não sabia, assim, eu sabia que era real, mas eu não sei, eu acho que eu esqueci. E aí, quando eu li a história da Gisberta, eu lembrei. A Gisberta era uma mulher trans brasileira que morreu em Portugal em 2006, na cidade do Porto, porque ela foi assassinada por 14 adolescentes e jogada em um poço de uma construção do supermercado Pão de Açúcar. Esse foi um caso que chocou principalmente Portugal, porque foi um nível de crueldade muito alto para adolescentes. Os 14 eram adolescentes, acho que 13 eram menores de idade. A questão principal é que um desses adolescentes conhecia a Gisberta de quando ele era mais novo, porque a Gisberta trabalhou como prostituta junto com a mãe desse adolescente. Ainda tinha um vínculo afetivo aí. Além disso, 3 desses garotos que participaram também do crime, eles se aproximaram da Gisberta primeiro e se tornaram amigos dela. Eles passaram a visitar ela, a fazer comida pra ela, porque ela morava nessa construção do Pão de Açúcar em uma barraca, porque ela não tinha mais onde morar. Ela estava muito doente, ela não conseguia trabalhar. E eles passaram a ajudar ela durante meses. O livro conta essa história, a história do crime, principalmente. Só que eu não tinha ideia de como ele era. E ele começa com a narrativa do autor, dizendo que encontrou um homem que queria que a história fosse contado. Então o homem deu a história pro autor para que ele escrevesse. O Afonso Reis Cabral, o autor, para quem eu fui perguntar
por mensagem, porque eu fiquei totalmente curiosa se isso era verdade ou não, disse que esse personagem que ele disse ter encontrado tal, é totalmente ficcional. E que ele escreveu todo o livro baseado no que saiu na mídia, do que ele conhece. Só que o livro é narrado pelo personagem que diz ter encontrado o autor, né? O Rafael Thiago é um desses garotos, é o nosso narrador principal. E é um narrador nada confiável. Ele é extremamente complexo, eu não consigo nem descrever. E ele é um dos primeiros garotos que encontra com a Gisberta e que se torna amigo dela. E leva os outros 2 melhores amigos dele, que viviam também nesse lugar, nesse instituto, pra se tornar amigos dela e começar a conviver com ela. E a história acaba contando tanto a vida desses garotos, como também partes da vida da Gisberta. De uma forma, assim, muito dolorosa. É um livro muito triste, é um livro muito tocante, sabe? Porque parece que você tá naquela convivência, que você sabe que aconteceu e que um dia se tornou um pesadelo horrível. É como se você estivesse vendo os momentos antes da morte. E o último livro é o único livro de fantasia que eu li esse ano. Eu não lembro qual outro livro de... teve aquele livro que eu falei que eu não gostei, que é A Maldição do Mar. Acho que mistura um pouco de fantasia também. Mas esse pra mim é fantasia de verdade, é uma fantasia muito boa. Eu até comprei outro livro dessa autora pra ler, porque eu não costumo ler fantasia. E esse eu me apaixonei, que é Piranesi, da Susanna Clarke. Com certeza, esse é um dos melhores livros que eu li esse ano. É um livro totalmente diferente de tudo que eu já li. E eu fiquei um dia inteiro lendo esse livro porque eu estava doente e foi a melhor coisa que eu fiz. Nesse livro a gente acompanha o personagem Piranesi. Piranesi mora numa casa gigantesca, uma casa labiríntica que tem muitos salões, muitos andares. E nem ele conhece toda a casa. Ele mora sozinho e ele visita as estátuas e conhece todas as estátuas que existem naquele lugar. Não todas, mas ele tenta marcar todas elas e dar nomes a elas conforme ele explora os salões. Ele escreve esse diário, assim como Flores para Algernon, seus relatórios de progresso. Esse é o diário do Piranesi. E o Piranesi se descreve como um homem, uma pessoa normal, seus 30 e poucos anos, e que tem só um outro amigo humano que ele conhece, que é o outro. Ele não sabe o nome do outro, é só o outro. Que ele encontra às terças e quintas e que vive às não sei quantos salões de distância dele. O outro, por sua vez, é um homem misterioso, mas muito inteligente, que faz algumas pesquisas científicas e que pede ajuda do Piranesi para isso. E também é quem lhe dá vitaminas, às vezes um calçado, roupas para vestir. Afinal, nesse lugar onde eles moram não tem nada disso, mas o outro arranja pro Piranesi e ajuda ele. Só que um dia tudo isso é abalado quando uma pessoa que o Piranesi não conhece simplesmente aparece e fala para ele que o outro é perigoso. E o Piranesi não entende nada do que tá acontecendo, mas esse homem fala algumas palavras pro Piranesi, alguns nomes que deixam ele bem curioso. E ele resolve voltar nos seus diários antigos, porque ele tem vários diários, e começa a pesquisar sobre os nomes que esse homem falou. E é aí que tudo vai se desenvolver e que a gente vai começar a tentar entender todo o mistério. Eu fiz muitas anotações, eu não costumo fazer anotações conforme eu vou lendo, mas eu fiz muitas marcações, e além de marcações eu fiz muitas anotações, porque eu queria desvendar o que estava acontecendo. Então, enquanto eu estava lendo, eu estava fazendo anotações. E eu juro que tudo que eu achei que era, não era. Eu errei completamente tudo. Eu não imaginei o final. Eu acho que não tem como imaginar, mas é um quebra-cabeças e muito bom. Eu não sei se eu vou ler algum outro livro de fantasia que seja tão bom quanto Piranesi. Tudo bem que eu não costumo ler fantasia, mas, se vocês tiverem um livro tão bom quanto Piranesi, aí vocês me indicam, mas tá difícil alguém superar esse livro. É um livro que te transporta e te faz imaginar tanta coisa e te instiga, sabe? Eu adorei, simplesmente maravilhoso. Mas enfim, foram todos esses os livros que eu li esse ano e eu acho que eu fiz uma ótima jornada por vários livros. Eu li muitos livros nacionais, uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu também tive experiências diferentes, como ler um livro de fantasia, coisa que eu não costumo fazer. E eu espero que algum desses também seja uma boa experiência para você, caso você aceite alguma dessas indicações. Espero que eu tenha indicado bem, que eu não tenha falado demais sobre o livro, ou que eu não tenha falado de menos. E caso você tenha alguma dúvida, você me fala, e eu percebi agora que estava totalmente sem foco. Espero que não tenha ficado sem foco durante muito tempo. Mas se tiver alguma dúvida sobre algum livro, deixa aí embaixo. E desculpa pelo vídeo
longo e longo e longo. Eu sei que foi demais.